da gente mesmo, né? O maior concorrente na vida não é os outros, somos nós. A maior concorrência da nossa vida é a gente mesmo. Nós somos o maior inimigo, eu falo, né? Se a gente não conseguir concentrar nossas atitudes, nossa mudança de vida. Então eu quero muito que esse grupo faça diferença na vida de vocês, tá? A ideia é de fato a gente ficar bem preparado, bem atualizado, é um estudo avançado. Nós vamos trazer algumas revisões, algumas coisas, mas aquilo que a gente viu na faculdade é muito fraco para nós, não é o que a gente precisa. A gente precisa saber cobrar, precisa saber ter alternativas, estratégias, e é isso que o grupo de estudo ele oferece, tá? Então, agradeço a todos que estão participando aqui. Vou falar o nome de todos aqui, a Aline, o Elton que veio no curso de leilões, a doutora Luana, tem a Mônica aqui, doutora Mônica, depois você libera aqui, quero te ver também. Tem o Elton tá em 2 aqui, ó. Ah, então tá bom. Gente, vamos lá, vamos fazer a diferença na nossa vida para a gente poder fazer a diferença na vida dos nossos clientes. Vamos começar arrasando, hein? Vamos iniciar esse grupo de estudo das quartas-feiras, vai ter uma outra turma, já tem, de sexta-feira, que é das 9 às 11, 11h30, normalmente é o horário. E da quarta-feira eu gosto muito, porque esse horário é um horário que normalmente, se a gente não está estudando, a gente está comendo. Então é melhor pra gente estar estudando, depois a gente come, né? Então acho que é uma forma de a gente se concentrar. Vamos juntos aqui. O que eu quero conversar com vocês hoje? Então o grupo de estudo funciona assim, eu trago o assunto, o chamado carro abre alas, sempre um assunto polêmico, uma jurisprudência nova, para te manter atualizado, essa é a minha vontade, o meu desejo, e você vem com as perguntas, você vem com os casos práticos, então é muito dinâmico, tá? Então eu peço muito a participação sua, porque realmente a ideia é essa, ser dinâmico. Tanto é que é exclusivo esse grupo, só você fica à vontade em perguntar, eu errei aqui, eu acertei ali, porque é exclusivo. Na verdade hoje é uma exceção, porque é o primeiro dia, mas é totalmente exclusivo para nós. A gente desabafar, às vezes deu errado, deu certo, a gente quer contar uma história, algo que a gente errou, algo que acertou, algo que fez errado. Não tem que ter vergonha, aqui nós vamos evoluir juntos, tá? Essa é a ideia. Nesse grupo de estudos eu também, eu preparo algumas surpresas para vocês, então tem dia que eu faço sorteio de livros, quando a editora entrega livros eu costumo sortear, dependendo da quantidade todo mundo ganha. Então é algo bem diferente. Eu falo que o grupo de estudos não é algo para hoje, é para a vida toda. Normalmente os grupos de estudos que nós temos, tanto presencial quanto das sextas-feiras também, são grupos que já duram 3, 4, no caso do presencial 5 anos. Então a ideia é essa, nós temos que estar à frente para vencer esse sistema, né? Nós sabemos que o judiciário tem muita gente boa, que a gente respeita, merece nosso respeito, mas tem muita gente ruim. Então nós precisamos criar alternativas para ajudar o nosso cliente. Temos que ter respostas para que o nosso cliente não vire contra nós. Então esse grupo de estudo ele é muito especial. Tem a pós, claro que tem a pós, tem os cursos, mas aqui é diferente, a dinâmica é outra. Aqui é desabafar, aprender, trazer questões. Eu vou falar o que eu errei, eu vou falar o que eu acertei no dia, na semana, no mês. A ideia é essa, para vocês entenderem. Então, estamos iniciando aqui o grupo de estudos, é uma oficina de prática, mas muito diferente daquilo que você fez, como pós ou faz. A ideia é outra aqui. A ideia é uma mentoria, a ideia é imersão. Eu falo que aqui é um negócio totalmente diferente, porque a mentoria com imersão aqui é a gente evoluir. Nós temos que terminar esse encontro e falar, opa, como eu evoluir nesse encontro? Evoluir é algo que eu teria que estudar, se eu estudar sozinho, eu demoraria 3 anos. A ideia é essa, tá? Então, é bem nesse sentido mesmo. Agradeço a todos, vamos iniciar então. E o assunto, o carro abre alas, não poderia ser outro, né, gente? Nós vamos falar sobre a responsabilidade civil dos contratos. Eu costumo dizer que advogado não sabe fazer contrato. Não sabe porque muitas matérias na graduação são matérias defeituosas mesmo. Agradeço muito a graduação, acho que todo mundo aqui tem que agradecer, porque a graduação é inevitável, senão a gente não estaríamos aqui, mas ela deixa a desejar, porque a maioria dos professores da graduação não advogam, é mais realidade. Eu dou aula na graduação muito pouco, mais na pós, mas a gente percebe isso, né? E os professores me contam. Quando estamos na sala dos professores, os professores falam, professor Júlio, não tenho tempo de advogar. Eu dou aula de manhã, tarde e noite, como que eu vou advogar? À tarde eu corrijo o TCC, não advoga, né? Então, acaba fazendo um bico da advocacia, algum trabalho ali ou outro, mas algo muito extremo. E a advocacia, quando você fala da advocacia do dia a dia, eu falo que é um leão por dia, você tem que matar um leão por dia, e hoje piorou, porque a gente tem que desviar das antas, né? Então ficou mais complexo o negócio, né? Então, por isso a gente precisa estudar muito e desenvolver esse assunto. Vamos lá!
Em relação à responsabilidade civil dos contratos, qual que é a responsabilidade civil nossa? Vamos conversar sobre isso. Sobre os contratos. Fui contratado para fazer um contrato, professor Júlio. Eu fiz. Infelizmente, alguém ingressou com uma ação declaratória de nulidade, e o contrato foi declarado nulo. Fiz um contrato, cobrei 5 mil reais, o cliente pegou esse contrato e não conseguiu averbar, não conseguiu fazer nada. Fiz um contrato e, infelizmente, o cliente entrou com o campeão e o juiz, no despacho senador, ou o juiz ou a juíza, olha, não reconheça esse contrato como justo título. E aí? Qual que é a nossa responsabilidade? Nós temos que estudar, quebrar a cabeça, porque esse assunto nos interessa muito. Quando nós falamos de contratos, eu fujo muito da teoria. Quem conhece as minhas aulas, é claro que a gente traz um embasamento teórico que é necessário, mas aqui é questão prática, é o dia a dia, é a nossa vida. Quanto cobrar? Quando eu vou fazer? Quando eu não vou fazer? Eu falo que a advocacia nós temos temos que entender até a hora de sair. A hora de sair. Hoje eu trago como exemplo um caso, uma cliente. Já é cliente do escritório já há uns 3 meses, mas ela manda um WhatsApp. Ela printa a conversa, ela tem um litígio com a mãe dela. Foi feita uma ação de usucapião, ela ganhou. Esse imóvel do lado, a mãe fez uma ação de arbitragem de aluguel contra ela. É muito triste falar isso, mas é uma realidade. Mãe e filha que brigam muito, judicialmente inclusive. E essa cliente, ela desenvolveu uma ansiedade, algo absurdo. Ela manda muitas mensagens no escritório aqui. E começou a piorar a situação. Mensagem. Hoje ela mandou, foram 25 prints de tela, doutores. 25 prints de tela, ela conversando com a mãe, brigando com a mãe. Aí o que eu fiz? Eu parei o que eu estava fazendo, pedi para a Letícia me ajudar, ela ligou lá para a cliente, aí eu quis falar com ela. E eu expliquei, falei, olha, estou saindo do seu processo, estou pedindo a renúncia. Por quê? Porque não dá para trabalhar assim. Você imagina se todo cliente ficar mandando 25 prints de tela do WhatsApp por dia. A gente fica louco, a gente não consegue trabalhar, gente, a gente fica doente. E doente, coisa grave, é depressão, é ansiedade. Nós sabemos que esses transtornos estão aí batendo na porta. Se a gente já não está vivendo isso, está próximo a viver, né? A advocacia nos leva a isso, e nada compra a nossa paz. Então nós temos que saber sair sim de cena. Quando não dá, não dá. E não se cobre por isso. Professor Júlio, eu atendo muitos advogados aqui, os doutores sabem que eu faço muita mentoria, uma média de 50 mentorias por mês. Eu atendo muita gente que recebe de corpo e alma o que eu falo, como tem gente que vem com bloqueio. Eu só faço, inclusive eu só cobro do meu cliente se for por êxito, porque eu acredito muito no meu trabalho. A gente escuta umas coisas que não tem lógica. A advocacia, gente, é uma empresa. Tem amor? Tem que ter muito amor. Tem que ter atualização? Nós estamos aqui numa quarta-feira porque a gente gosta do que faz, ama o que faz. Mas é uma empresa. Ela tem que ser lucrativa para você. Ela tem que pagar as contas do escritório. Os doutores, as doutoras, ela tem que pagar o bom vestimento das doutoras. Que as doutoras fazem um investimento absurdo, né? Cabelo, claro, roupa, os homens também. Tem que pagar sim. A advocacia tem que proporcionar você realizar sonhos, uma viagem. É um ramo estressante, é um ramo cansativo. Você tem que fazer pelo menos uma viagem por ano, porque é pouco, hein? O certo é 2. Boa viagem, uma viagem que você sonha, que você gosta. Trocar de carro. Tem que proporcionar. Porque vamos ser sinceros, se a advocacia não nos proporcionar isso, vamos fazer outra coisa. A gente pode ganhar bem menos, mas faz algo pelo menos que a gente não tenha estresse. Vende coco na praia, pronto. Né? Que aqui o coco, não gostou do coco, joga fora, pega, acabou. Né? Não tem aquele estresse. A advocacia é algo que a gente, em pouco tempo, doutores, a gente cria uma carteira podre. O que é a carteira podre? Você daqui a pouco está com 500 processos no nome, você já não está, 1000 processos no nome. Se você passa num concurso público, para quem? Quem que vai assumir esses processos? Se você desiste hoje, parar de advogar, ganhando na loteria, quem que vai assumir esses processos? Parou para pensar nisso? Então nós temos que tomar cuidado. A nossa carteira tem que ser o menos podre possível. Então temos que cobrar manutenção. Professor Júlio, a manutenção é proibida uma ova. Tem muita besteira que a gente escuta por aí. E a gente respeita porque se a gente fala o que pensa, às vezes a pessoa não gosta. Mas quando a gente fala o que pensa fundamentado, tem que falar. Direito imobiliário, doutores, tem que cobrar manutenção. É necessário. E vou ser sincero,
Quando você tem 10 manutenções, você não dá valor. R$ 170 por mês. Agora, a partir do momento que você conseguir, vai ter, não tenho dúvida disso, 500 manutenções a R$ 170, algumas de meio salário mínimo, um salário mínimo, você tem um salário maior que um juiz. Você tem um salário maior que um juiz. Que nós sabemos que a regra é de 25 mil, mas nós sabemos que tem lá os plus aqui, plus ali, e vai 60 mil em alguns casos. Dá pra gente ganhar mais. Só de manutenção dá pra gente ter um salário de R$ 100.000 por mês. É uma realidade. E te garanto que com R$ 100.000 por mês, você vai tocar o escritório feliz, com amor, com carinho, vai se atualizar, vai andar bem vestido, vai andar bem vestida, vai ter amor, vai realizar sonhos. Claro. Ninguém aqui é ganancioso ao extremo, capitalista, não é isso. A gente sabe que a vida tem outros valores. Mas a gente sabe que o dinheiro ajuda. Você exercer uma profissão que você ama e ser bem remunerado por isso, você consegue ajudar pessoas que você ama. Você consegue se cuidar. Né? Se cuidar em vários sentidos, realizações. E esse encontro, né, esse grupo de estudos, nós vamos tratar sempre de gestão do escritório também. Tudo que dá certo eu falo, que dá errado eu falo também. E eu trago aqui sugestões, peço sugestões. Essa é a ideia. O grupo de estudos, a oficina de prática é para isso. Para que a gente saia daqui, nesse encontro, de muitos que nós vamos ter. A ideia é grupos de estudo de anos e anos, que a gente tenha uma evolução e você tenha uma mudança de vida, profissional e financeira. Com muito carinho. Porque se não for para a gente ganhar muito bem na nossa profissão, fazendo o que a gente ama, respeitando o cliente, a gente para. A gente para e vai fazer outra coisa. Então nós temos esse direito e tem que dar certo. Fala, doutora Aline, gostei da postura. Isso aí, vai ter que falar, quero que fale aqui. Vamos lá. Boa noite, professor. Porque eu comecei a cobrar manutenção vendo o vídeo do senhor. Legal, fico muito feliz. Mas, assim, com muito medo, mas estou cobrando. Só que, assim, cobrei aleatoriamente. Eu cobrei no salário mínimo e tem clientes que pediam para passar lá. E outros não, eu estou cobrando um salário mínimo anualmente. Tá. Porque, assim, os clientes são, assim, de uma área muito... Foram, assim, clientes de uso capião, de uns lotes, e são clientes que eu sei que não têm condições, né? Mas eu fiquei muito perdida no que é essa manutenção. Quanto que geralmente se cobra de uma manutenção de processo? Estou falando que esse grupo, ele é maravilhoso. A gente vai mudar como ser humano, como profissional, como pessoa. A ideia é essa. Doutora, com muito carinho, o que eu quero trazer de exemplo? Lá no passado, somos seres humanos. Eu também tinha um certo receio. Perdi, né? Isso mais de 10 anos, mais de 12 anos. A manutenção, como que ela tem que ser cobrada? Você tem que trazer uma forma de reajustar, porque senão ela fica estática, né? R$ 100 hoje já não faz muita coisa. Daqui 2 anos que durou o processo, vai fazer menos ainda. Então, já que a doutora tomou essa iniciativa, e é a iniciativa correta de quem atua na área, tá certo, é isso que vai fazer a diferença na tua vida e na vida do teu cliente, porque nós sabemos que quando a gente perde a motivação, é difícil atuar num processo quando nós perdemos a motivação. É algo horrível, doutor Elton. Não é, doutora Luana? É horrível. Eu acho que todo mundo aqui já passou por isso, eu tô aqui para contar as histórias tristes também. Lá atrás, tive casos que eu cobrei, o cliente falou, pago à vista, me dá um desconto. Então, na época, lá, sei lá, um exemplo, R$ 6.000. Faz 5 mil que eu pago à vista. Tá bom, 5 mil. Depois eu fiquei trabalhando no processo quase 5 anos, doutores. Quase 5 anos. Quando saiu a publicação, doía a alma. Eu falava, meu Deus do céu, não estou ganhando nada nesse processo. Já tinha gastado dinheiro, já tinha pagado conta há muito tempo. Então a manutenção, já que nós vamos cobrar, e tem que cobrar, no grupo de estudos, nós vamos fazer várias promessas reais. Reais, gente. Não é mentira, não. Aqui é verdade. Tem muita gente que tudo cobra 20 mil, mas você sabe que não é a realidade da vida. Aqui o que a gente fala é verdade. Vamos prometer, nós vamos cobrar manutenção mensal. A manutenção tem que ser mensal. Nós cobramos honorários para fazer a peça. Então, uma ação do escapião, uma reintegração de posse, uma ação reivindicatória, seja a ação que for. Cobrou 12 mil, 10 mil, 15 mil, 8 mil, é a peça. A peça. Você protocolou, você fez seu serviço. A manutenção não é uma receita para o escritório. Na verdade, a manutenção é para custear o processo. Nós precisamos do quê para custear o processo? Ter condições financeiras. Água, luz, acesso à internet, a um bom computador, ter a OB em dia, senão a OB suspende. Né? A primeira coisa que a OB faz quando você não paga a OB é suspender. Então, a manutenção ela tem que ser mensal. Anual,
doutor, eu não vejo como algo interessante para fins de gestão do escritório. Não vai atingir o objetivo que a gente quer atingir na manutenção. Tem que ser cobrada mensal, dia 5, dia 10, dia 15. Pode ser por boleto facilita. Nós temos, o professor faz parte do Tribunal de Ética, então tudo que eu trago aqui com muita responsabilidade. Nós podemos cobrar manutenção, sim. Quem fala o contrário está falando bobagem. Na verdade, vou ser sincero, pode ser até uma frustração quem fala algo diferente para você, porque tem receio, não cobra, e tem gente que é assim, né, gente? Eu não vou vencer, mas também não quero que você vença. Tem gente que é assim, tem ser humano que é assim. É uma pobreza de espírito isso, porque a gente tem que torcer pro próximo e ninguém tem concorrente, né? O maior concorrente é a gente mesmo, é o que a gente estava conversando. O maior desafio é a gente enfrentar os nossos medos, né? A manutenção tem que ser mensal e baseada no quê? No salário mínimo. Então, casos que envolvam ações de até 10 mil, 15 mil, 50% de um quarto. Casos superiores a isso, né? Ações que são 25 mil, 20 mil, clientes no outro patamar financeiro, um caso muito complexo, meio salário mínimo, ou um quarto do salário mínimo. Professor Júlio, quanto que dá 50% de um quarto do salário mínimo? Faz o cálculo aí, quanto que dá, doutor Elton? Pode abrir aí, pode ficar à vontade de falar. R$600, média, não, um quarto. Isso, 50% de um quarto. O que nós vamos fazer? Dividir o salário mínimo em 4 e vamos dividir por 2 ainda, porque é 50%. Vamos ver quanto que está hoje o mínimo. E eu falo isso, gente, 1.300. Então vamos dividir por 4 e divide por 2. 50% de um quarto do salário mínimo. R$170, 180 e pouco, né? Na verdade dá 180 e pouco. 50% de um quarto do salário mínimo. Ah, tá. Isso. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma... 175. 175, olha lá. A gente sabe mais ou menos de cabeça porque... 175, né? Hoje no escritório, quem cuida disso é a Ana Paula. Graças a Deus, né, o escritório a gente temos condições de ter alguém só para o financeiro. Quando a gente tem, ótimo. Se não tem, a gente tem que correr atrás para ter isso também. Nós temos que atingir esse objetivo. É muito gostoso a gente poder atuar só no jurídico e ter alguém para cuidar do financeiro para nós. Você vai perceber que você vai crescer mais. Você vai crescer mais como profissional, porque você vai focar no que você sabe fazer. E o financeiro na advocacia, gente, ele prende muito a gente, né? O fator de cobrar, ligar para cobrar, mandar e-mail, pensar que você está falando, pensar para escrever e-mail, faz a gente perder muito tempo. Por isso a manutenção ela tem que ser cobrada sempre com base no salário mínimo. O mínimo de manutenção que eu cobro hoje é 50% de um quarto do salário mínimo, que dá esse valor que o doutor Elton falou, 170 e pouco. Professor Júlio, é muito pouco, não é? Não é porque é algo pagável, o cliente consegue pagar, é algo justo, porque você fez a peça você perdeu 3, 4 horas, um dia, 2 dias, meio dia, não interessa, é o seu tempo, cada um faz as coisas no seu tempo, mas o andamento, você precisa ter telefone. Você não paga com o telefone, você não vai conseguir atender o seu cliente, né? Do telefone eu coloco o fixo, o celular. Então, o cliente entende sim. Professor, tem cliente que não entende? Eu não passei por isso faz uns 10 anos. Lá no começo ainda, mas eu não concordo com essa manutenção. Se não concorda, então não tem o que fazer. Faz parte do escritório, é uma regra aqui. Porque, doutores, você tem que impor isso. Pode ser que no começo você tenha até uma situação, mas será que está queimando? Eu não estou fechando contratos por causa disso? Não, esquece isso. Não é uma manutenção que vai fazer você não fechar o contrato. Isso é ilusão. Professor, 175 é pouco. Pouco, faz vezes 200, vezes 100. Faz vezes 100 para você ver quanto dá. Eu te garanto que com 10 anos de advocacia, você que está aqui comigo, que você é diferente, porque nós sabemos que muitas pessoas não querem estudar não, gente. Não quer se atualizar, não quer investir em nada. A advocacia, muitas vezes a pessoa quer ter sucesso na advocacia, na profissão, mas ela não investe nela, no estudo. Já estudei muito para OB. Não tem nada a ver, OB é outra coisa. É outro momento de vida, né? Nós temos que, de fato, estudar. Quando eu falo aqui de 100 manutenções, gente, professor, é um número inatingível. Não, rapidamente, talvez 2 anos, você trabalhando do jeito que você trabalha, que eu sei que você trabalha, com amor, com honestidade, fazendo um trabalho bem feito, em 2 anos você já está atingindo isso, né? Então, não é difícil, não é impossível e é algo muito próximo. Você pode atingir isso em até 2 anos, mas dependendo dos casos, em 1 ano você já atinge isso. Então, de fato, faz a diferença assim na sua vida. Eu vou pedir a gentileza, doutor Elton, faz 175 vezes 100 agora, por favor.
Olha lá. Pode liberar o som aqui. Isso. 17.500. Ou seja, com todo respeito, mas muitos procuradores do nosso país ganham 6 mil reais, gente. Vocês sabem disso. 6 mil reais, 7 mil, 3,5, 4,5. E a gente está falando o quê? Só de manutenção. E os contratos? E as consultas? E vamos combinar também, nesse primeiro encontro de grupos de estudos, vamos cobrar consulta, gente. Não tenha receio, não tenha medo. Ah, professor, mas eu atuo em todas as áreas. Então, por favor, confie no professor Júlio. Eu nunca tive padrinho na advocacia. A única pessoa que eu poderia entrar em contato é um primo da minha mãe, que é uma pessoa querida. Hoje me dou bem com ele até. Mas na época, quando eu procurei ele, há muitos anos atrás, esse senhor, meio que, naquela época, de respeito, às vezes não era o momento, não queria, não estava passando bem, talvez estava na época de divórcio. Ah, não tenho tempo. Isso há muito tempo atrás que eu procurei. Depois de uma palestra, quem estava lá sentadinho lá e me viu numa palestra, a vida muda, né? A vida dá volta. E eu falo isso porque nós, que muitas vezes não temos padrinho na advocacia, padrinho ou padrinhos, né, no plural, é difícil, não é fácil. Então, com muita humildade, me orgulho muito de onde eu cheguei. E você, que também chegou porque está aqui comigo, você também pode chegar muito mais longe. Eu também, juntos, a gente pode chegar muito mais longe. Então, vamos cobrar consulta. Não dá para cobrar consulta em algumas áreas, não é comum na trabalhista, previdenciário, mas são outras áreas. Se você atua nessas áreas também, respeito, cada um tem a sua estratégia, mas quanto mais você focar numa determinada área, maior a chance de você ter sucesso, que eu diria que é mais de 100%, né? Porque não tem como dar errado quando você faz com amor e se especializa, não tem mesmo. Você é mais respeitado. E te garanto que cobrando consulta, você vai criar 3 receitas no seu escritório. Consultas, manutenções e contratos. São 3 receitas, gente. Eu garanto a você que em 2, 3 anos de carreira você tem aí 300 processos no mínimo. Você evita a carteira podre, que é aquela carteira de um monte de... Fala, doutora Luana. É complicado não cobrar, né? Porque tem área que... geralmente a gente tem muito documento para analisar. Eu sei. Verdade. Na nossa área. Verdade. Então, assim, normalmente não é só uma consulta para tirar uma dúvida. A gente tem que ir a fundo mesmo para dar um retorno eficiente. Tem sim, doutora. Tem que ir a fundo. Na verdade, hoje mesmo eu fiz uma consulta, eu acessei o site www.registradores. Tudo aqui a gente vai compartilhar, viu, gente? É isso mesmo, essa é a ideia. Juntos nós vamos ficar cada vez mais fortes. Entrei lá no site registradores para acessar a matrícula. Eu não sei se os doutores utilizam o site registradores.com. Poxa, é muito bacana, porque você vê a matrícula na hora, né? E sai aquela marca d'água, não tem valor de matrícula. Se você quiser como matrícula, tem que imprimir, tem que pagar. Mas muito legal, a consulta é muito rápida. E hoje, doutores, o que eu gostei muito também, que isso é recente que eu assinei, foi o Jus Brasil. O Jus Brasil, você digita o CPF, o número do processo, lá no link, já direciona para o processo. É muito mais rápida a consulta no Jus Brasil do que propriamente no site, né? No site do TJ de cada estado. Também algo que eu achei interessante, o custo é baixo e algo que nos proporciona também atender mais rápido. E o que a doutora Luana falou, a nossa área não dá para não cobrar consulta, doutores, não dá. A área de direito de família, direito imobiliário, ou seja, direito civil no contexto geral, não dá para a gente deixar de cobrar consulta, porque é uma hora de atendimento constante ali. Você tem que prestar muita atenção no que a pessoa fala, trazer soluções. E o que a doutora Luana falou, temos que acessar, às vezes, um site para ter acesso a uma certidão, muitas vezes ler o contrato, ou fazer uma retificação. Então a gente tem que cobrar consulta, hein, gente? Vamos cobrar consulta. Em relação à nossa responsabilidade no contrato, eu acho que o primeiro contrato que nós temos que começar hoje é o nosso. O nosso contrato, gente, vamos fazer aqui, vamos começar do começo. O grupo de estudo é isso, quebrar a cabeça. O nosso contrato tem que ter uma frase, gente, isso eu aprendi lá no Tribunal de Ética, viver muito advogada, tomar paulada. Nós temos, se não tem, eu peço a você que inclua no seu contrato de honorários, é a seguinte frase: advocacia é meio e não fim. Muitos clientes, quando contratam um advogado, acham que ganha ação, está resolvido. E te falo mais, hein? Muitos clientes, às vezes você acha que ele tem estudo, tem conhecimento, mas não, é ilusório. Eu tenho um cliente aqui que ele na verdade fez uma pós de direito imobiliário, ele falou isso, acho que não é formado em direito, e na minha cabeça eu falei, se ele fez uma pós de direito, pelo menos ele entende como funciona, né, a advocacia, mas logo no primeiro momento ele tem 2 ações de usucapião, logo no primeiro momento que ele perdeu a primeira ação de usucapião, gente, ele já demonstrou
que não, né? Ele fez algo muito estranho também. Ele foi lá no Reclame Aqui, perdeu a ação, e ele fez uma reclamação criando um nome fictício. Ele falou na reclamação que perdeu a ação, que prometeu que era causa-ganha. Eu nunca vou prometer isso. No contrato tá lá, que não existe causa-ganha. E também, ele, além de criar um nome fictício, ele falou que tinha perdido prazo de recurso, só que a decisão saiu e ele fez a reclamação outro dia, nem publicada a sentença, né? Graças a Deus nunca perdemos prazo. Se um dia eu perder, não pretendo perder, vou falar para vocês, mas graças a Deus nunca perdemos prazo. Então, ele fez uma reclamação mentirosa, né? E aí, o que nós fizemos? Nós pesquisamos quem fez a reclamação, chegamos nele. E aí, o escritório ligou para ele: olha, o senhor fez uma reclamação, nome fictício, por que o senhor fez isso? Ninguém perdeu prazo aqui. Aí ele ficou com vergonha e falou: apagou. E isso me preocupou muito, porque demonstrou ser uma pessoa equilibrada naquele primeiro momento, falou que fez uma pós com uma certa pessoa de direito imobiliário, e depois você vê, perdeu a primeira ação, já demonstrou ser uma pessoa desequilibrada. E detalhe, gente, na audiência de instrução e julgamento na ação de uso campeão, ele compareceu, mas não levou testemunha. Nós cobramos ele por e-mail várias vezes para que ele apresentasse provas, né, da posse, do animus domini, e ele não mandou nada. E tanto é que quando cobramos ele falou: não, mas ninguém me mandou e-mail, só que nós achamos o e-mail e tinha mais de 25 e-mails cobrando ele. Então, outro ponto que eu quero iniciar no nosso grupo de estudo, gente, vamos combinar. Vamos formalizar tudo, tá? Pelo WhatsApp, por e-mail, porque infelizmente o cliente às vezes esquece que a gente está ali para ajudar ele e quer virar um inimigo, né? Então a gente precisa tomar cuidado. Ainda bem que a gente tinha, de fato, esses e-mails. Depois ele acabou confessando, porque no WhatsApp ele mandou: não, eu troquei de e-mail, mas trocou de e-mail, não nos avisou. Então ele foi muito infeliz em relação a isso, né? Então, por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque às vezes aquele cliente que você acha que tem mais conhecimento, que tem noção que é a advocacia, é o que vai te dar problema, né? Então, a gente precisa tomar cuidado em relação a isso. Então, o nosso contrato tem que ter essa frase, nosso contrato de honorários: a advocacia é meio e não fim. Se você, no meu tem isso, eu uso isso hoje, não existe causa-ganha, não existe questões, amizade com o juiz, que o cliente muitas vezes tem isso na cabeça: amizade com o juiz, não existe, né? A gente sabe que isso influencia na prática, mas nós não vamos entregar isso. É isso que você vai tentar colocar no contrato para explicar para o cliente: você está contratando o meu serviço. Não estou prometendo causa-ganha, advocacia é meio e não fim, não é de resultado, e eu também não estou prometendo que tenho amizade com ninguém, é uma relação profissional. Isso é muito importante. Detalhe: a OAB permite hoje que nós possamos usar cartão de crédito, podemos utilizar e devemos, viu, gente? É muito bom receber no cartão de crédito, porque a gente recebe com mais facilidade e mais segurança. E te ajuda, principalmente quem não tem ainda uma pessoa para ajudar no financeiro, te ajuda muito a fazer uma gestão mais rápida e mais segura. Porque a gente sabe que dá trabalho ficar confirmando depósito, PIX, TED, DOC. Então ajuda muito. Então vamos usufruir do cartão de crédito. Se você não tem, por favor, esse cadastro pode ser pessoa jurídica ou pessoa física. Então faça, tem um PagSeguro, é muito bacana. Mas desconta, mas para nós é uma segurança também, tá? Então muita atenção a isso. Boleto a gente pode usar, já são questões definidas pela OAB. E a manutenção também. Manutenção, ninguém está enganando ninguém. Quando você cobra manutenção, o que a gente tem que tirar da cabeça? Aquela falsa sensação que a gente está fazendo algo errado. Não estamos. Nós temos que pensar assim: a manutenção ela é correta, por quê? Porque nós temos um custo muito alto para continuar no processo, para dar andamento no processo. Então nós temos que deixar claro isso também em contrato também, que a manutenção é para poder fazer o andamento devido do processo, tá? Não tem nada a ver com as peças, né? Então isso é muito importante. Nosso contrato, gente, também é importante colocar questões, incluir questões. Audiência, você cobra por fora ou não? Hoje no escritório, alguns casos, dependendo do cliente, mais humilde, precisa de ajuda financeira, eu incluo, outros não. Se é pessoa jurídica, eu não incluo, não vou incluir, porque pessoa jurídica tem que entender que é hora de trabalho, então isso é importante. Outra situação também, os recursos, hein? Parou para pensar? Às vezes o nosso contrato ali está abandonado nesse sentido, né? Você não fala nem que sim nem que não. O ideal, o correto, recurso é um outro julgador, no plural, né? Julgadores. Então, o ideal é que a peça seja cobrada à parte do recurso. Sustentação oral também. Estou falando de recurso, tanto o agravo instrumento, como o recurso de apelação, também o especial, extraordinário. Então, a gente precisa também ter isso em mente, tá? Outra coisa, vou trazer um exemplo hoje. O cliente ligou aqui: professor Júlio, tem uso capião,
E o senhor ficou com dó da minha mãe, né, uma senhora idosa, e o senhor incluiu tudo. Eu falei, sim, se eu falei, tá falado. Eu abri essa exceção, tudo bem, deixa eu só confirmar no contrato. Aí a Ana confirmou, realmente incluir os recursos no contrato. Porque a gente sente, né, de ajudar. Às vezes a gente se arrepende, esquece que a gente tem que ser profissional, né? Se você vai no médico, vai fazer uma cirurgia plástica, o nariz ele vai te cobrar pra fazer o nariz. O queixo, não que eu tenha feito, não fiz nenhuma ainda não, mas o queixo vai te cobrar, né? Ah, não, eu tô com dó de você, já que você vai fazer o nariz e o queixo, eu faço a orelha também. Não existe isso, né? Então a gente precisa parar, a gente precisa ser profissional. Claro que a gente tem amor, tem coração, ninguém é frio, mas tem que ser profissional, porque a nossa responsabilidade é muito grande. Se algo der errado, você é o responsável. O cliente pensa assim, então nós temos também que valorizar o nosso trabalho. E aí o que ele fez? Ele ligou no escritório falando isso. Aí eu parei para analisar, no WhatsApp do escritório, ele tinha mandado uma citação. Ou seja, na ação do campeão, alguém fez uma ação de arbitramento de aluguel. Aí a Ana explicou para ele, falou, olha, peraí, o professor Júlio incluiu tudo em relação ao processo do campeão. Tudo, audiência, recursos, abriu uma exceção, que não é o caso aqui no escritório. Mas essa ação é outra, é outro juiz, é outro número de processo. Se o senhor quiser, nós podemos ajudar a sua mãe sim, só que a contestação será cobrada. Então também é algo a se pensar em colocar no contrato, porque as pessoas fazem confusão. No direito imobiliário faz, imagina no direito de família, hein? Direito de família é mais ainda, fez um divórcio, pronto, já acha que você é advogado para a vida toda. Então a gente precisa tomar cuidado com isso também, tá? Importante. Outro detalhe, muitas vezes a gente cuida dos outros e não cuida da gente. Né? É muito comum o ser humano fazer isso. Então, nós somos advogados, nós sabemos que um contrato assinado pelo credor e devedor e duas testemunhas, ele se torna o quê? Um contrato, um título executivo extrajudicial. Só que se você parar para pensar e for dar uma olhadinha nos seus contratos, nos meus também, chequei isso recentemente, uma falha nossa, muitos contratos sem assinatura. No escritório, minha ou de alguém. O cliente assinava lá e a gente não assinava. A via do cliente estava assinada, mas a nossa não estava assinada por nós. Estava assinada pelo cliente. E também não tinha duas testemunhas. Então, um cuidado que a gente tem que ter. Ah, depois eu faço. Eu posso assinar o contrato depois, eu posso colocar duas testemunhas depois, mas existem teses que podem nos atrapalhar. Então, o ideal, assinou o contrato, já pega duas pessoas que te ajudam ali, conhecidos, e assina como testemunha. Se o cliente vai acompanhado por outras pessoas, usa essas pessoas para ser testemunha. Então, vendo o ato, tá tudo certo. O que a gente precisa lembrar aqui, gente? Que ninguém está ensinando ou fazendo coisa errada, não. Nós estamos fazendo o que tem que ser feito. Porque a sensação que é horrível é a gente achar que está fazendo coisa errada, engano. Não, é trabalho, gente. Se você contratar um pedreiro, você sabe disso, você pede para ele fazer o banheiro. Olha, você faz um favor para mim? Agora você acerta essa janela? Acerta, o valor é tanto. Ah, já que eu estou fazendo o banheiro, acerta a janela. Não existe isso. Pedreiro nenhum vai fazer um negócio desse. Eu trago esse exemplo que parece ser bobo, mas é um baita de um exemplo. Então, o pedreiro está certo. Ele tem que se valorizar. Porque se ele for dar corda para todo mundo, ele vai ficar louco. Um lugar que ele ficaria 5 dias, vai ficar um mês. E deixa ele sustentar a família dele. É a mesma coisa o advogado. Então, também vamos refletir em relação a isso, vamos pensar nisso também, tá? Como o nosso assunto aqui é contratos, não dá num grupo de estudo de alto nível que é o nosso, deixar o nosso de lado. Porque nós temos uma mania de cuidar dos outros, em todos os sentidos, e deixar a gente de lado. Então, isso tinha que ser falado. Vamos lá, o que eu quero falar com vocês em relação a contratos? Primeiro ponto aqui, tá? Tem que ser tratado aqui, e isso é muito importante. Eu quero lembrar a você que o contrato, quando nós fazemos um contrato, e o contrato que nós fazemos é o instrumento particular. Advogado faz instrumento particular. Quem faz contrato público, tabelião de notas. Ah, professor, isso não tem como errar. Tem. Semana passada, fiz uma mentoria com uma advogada e advogado, os dois, marido e mulher, os dois são advogados, saíram do banco, ela saiu do Itaú, acho que ele saiu do Bradesco, se não me engano. E abriram um escritório de advocacia. Eles falaram, vamos tentar, amor. A gente vai ficar no banco aqui, meta para cumprir, estresse, vamos tentar a advocacia. A gente tem a profissão, uma profissão linda. Eu achei bonito da parte deles, né? Abriram um escritório, então estão iniciando o trabalho. Já faz alguns anos, mas estão iniciando ainda. Quando eu fui corrigir o contrato, que eles cobraram R$5.000, logo no título eu falei, opa, tem coisa errada aqui. Eu falei, doutores, por que os doutores colocaram instrumento público de compra e venda? Ah, professor Júlio, porque fica mais robusto, né? O contrato fica com mais credibilidade. Então não existe isso. A única pessoa que pode fazer um instrumento público é o tabelião de notas, através do seu cartório, do tabelionato de notas, tá?
escritura pública, contrato público é escritura pública. Então não existe isso. Nós, advogados, nós podemos e devemos fazer o quê? Instrumento particular. Cuidado! Muitas vezes a gente quer fazer um instrumento particular, mas a situação não deixa. Doação. Cessão de direitos hereditários. Cessão de direitos hereditários tem que ser por escritura pública. Tem que ter anuência dos outros herdeiros. Senão não vale nada. Não vale literalmente nada. Detalhe, toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feita escritura pública. Artigo 108 do Código Civil. Então, o que a gente precisa fazer? Quando o cliente nos procura, nós temos que falar para o cliente as regras do jogo. Eu não posso fazer esse contrato. O que eu posso fazer é uma minuta. E aí o tabelião ou o escrevente vai usufruir dessa minuta com o modelo dele, com a forma de escrever dele ou dela, e aí eu posso te ajudar nisso, na minuta. Então, cuidado para a gente não prestar um serviço errado que não tenha valor. Então, minuta é legal fazer. Você faz uma minuta, manda para o tabelião, ou o escrevente que nos atende, e ele vai aproveitar essa minuta, ou não, né? E você vai conferir a escritura pública. Aí tudo bem. Então, quando nós somos contratados para resolver questões onde o cliente quer que a gente faça algo e a lei brasileira não permite, nós podemos entregar um serviço, a prestação de serviço é fazer uma minuta e a conferência. São 2 serviços, né? Minuta e conferência. Vários exemplos, hein? Cessão de direitos hereditários, doação. Artigo 108, compra e venda. E eu falo isso, mas muitos colegas advogados fazem um contrato de compra e venda, cobram caro por isso, e ainda, né, achando que estão certos, entregam isso ao cliente, pede para ele reconhecer a firma, o cliente amanhã ou depois decide levar isso ao cartório e não consegue registrar. E ainda, dependendo do escrevente, vai falar, meu Deus do céu, doutor, sou advogado, sou advogada, como que fez um negócio desse? Você passa vergonha, mal falado. Hoje, já fazendo a coisa certa, a gente já é mal falado, né, gente? Muitas vezes tem os palpiteiros de plantão, no direito é o que mais tem. Né? O sujeito está na faculdade de direito, pronto, já está dando palpite. Eu tenho até um exemplo de uma cantora sertaneja. O filho está fazendo direito, fui contratado para cancelar o leilão, e eu percebi que não dava para cancelar o leilão, dava para ganhar tempo. Nem a suspensão a gente ia conseguir. Mas ela nos contratou, na verdade, para ganhar 1 ano. Nós conseguimos ganhar quase 2 anos, porque a mãe desenvolveu Alzheimer. Então ela ficou muito grata pelo serviço. Eu fui muito sincero também, não dá para ganhar ação. Ela comprou o imóvel através de contrato de gaveta, de uma amiga. Só que a amiga deixou de pagar o banco. Alienação fiduciária. Imediatamente o banco mandou o imóvel a leilão, alguém rematou. Então não tem muito o que fazer, a não ser ganhar tempo para tentar forçar um acordo. Ganhamos tempo, não deu certo, não quiseram fazer acordo, ela teve que sair do imóvel. O filho, fazendo direito, conversou com o professor da graduação, fala, não mãe, claro que dá para reverter, causa ganha, o professor falou da faculdade, causa ganha. Inclusive o juiz marcou audiência de conciliação, porque demos o azar do juiz marcar uma audiência de conciliação depois da perda do objeto. Ela já tinha desocupado o imóvel através da ação de emissão de posse. O que aconteceu nessa situação? Eu conversei com ela, ela foi muito sincera. Meu filho falou isso, eu falei, eu não concordo com o seu filho, respeito, ele é advogado? Não, ele está no 3º ano. Primeiro ela falou assim, não, ele é advogado. Você não tinha me falado que ele é advogado. Mas, já há muito tempo? Não, ele está no 3º ano. Para a mãe e para o pai já é advogado, né, gente? A mãe e para o pai já é advogado. E olha só a besteira que ele fez. Ele colocou a mãe numa fria. Porque o professor da graduação fez uma ação, cobrou, acho que foi 25 ou 35 mil, perdeu a ação, o imóvel vale 9 milhões. Olha a sucumbência que ela teve que pagar. E depois de muito tempo, ela veio aqui no escritório uma outra situação, pagou consulta, e me agradeceu, trouxe até uma lembrança. Falou, você foi muito sincero, porque o meu filho me colocou numa fria. Me colocou numa fria porque eu gastei muito dinheiro com advogado, perdemos a ação e eu tive que pagar a sucumbência. Isso que caiu minha ficha, que eu pesquisei muito sobre o assunto, e eu deixei de fazer o recurso, senão talvez eu teria gastado muito. Então a nossa área tem muito palpiteiro, né, gente? Um caso também recente, fui contratado para fazer uma ação ambulatória. O pai, conversa com meu filho que vocês se entendem, advogado com advogado. O rapaz nunca atuou na área. Então, quem é leigo, às vezes o filho, a filha, se formando em direito, no curso da faculdade de direito, né, acha que já está pronto. E não é. Nós sabemos, nós aqui, a vida real, o perfil do nosso grupo são pessoas do bem, pessoas vividas, né, dentro da advocacia. Então nós sabemos que não é isso. A advocacia é uma coisa, se formar em direito é outra coisa completamente diferente. Se você não tiver aí
noções de gestão de escritório, ser um pouquinho comerciante, você não toca no escritório. São características que você tem que ter. O professor não tem, então não vou ser advogado, não. Quando a gente não tem, a gente evolui. Nós temos que trabalhar os nossos pontos fracos e melhorar os nossos pontos positivos. A gente está aqui para isso, é uma passagem, a gente tem que, se a gente não está aqui nessa terra para melhorar, a gente está aqui para quê? Para aceitar os nossos defeitos? A gente tem que aprender a conviver com os nossos defeitos e tentar criar alternativas. Então a ideia é essa, então trago esse exemplo para vocês também. Então, cuidado, tá? Então, quando nós somos contratados, sempre instrumento particular. Erros grotescos, né? E a ideia é começar por isso. Também atendi aqui um cantor de funk, o MC Cabelinho. Não sou, né, respeito o gênero musical, cada um gosta do que quer, mas eu não conhecia. Esse MC, quando veio aqui no escritório, ele era menor. E ele questionou que tinha passado por 3 escritórios de advocacia e os 3 escritórios anteriores tinham dispensado ele, falando que ele não poderia comprar um imóvel porque ele era menor, na época menor. Então, isso há muito tempo. O que aconteceu? Eu falei, não tem lógica, você pode comprar um imóvel, só que você vai ter que ser representado ou assistido pelos seus pais. Qual a idade você tem? Essa idade, mais que 16, até os 18, assistido, menos 16, representado. Comprou o imóvel, ficou todo feliz, inclusive, na época ele estava ganhando muito dinheiro, eu não sabia disso, mas cantor de funk no auge, né, ganha 25 mil reais, 15 mil reais por show, ele fazia 2, 3 shows numa noite, inclusive comprou um presente, mandou entregar no escritório, tão feliz que ele ficou de ter o imóvel no nome dele. Então, olha como nós orientamos nossos clientes de forma errada e perdemos bons negócios, né? Você vê, passou por 3 escritórios e foi um negócio muito lucrativo, porque ele comprou um imóvel de valor considerável. Então, o que eu trago para você aqui? Nós temos vários exemplos, né? Inclusive, quando ele falou que era cantor, eu falei, mas cantor do quê? Sertanejo, né? Ainda inocentemente, ele falou, não, digita meu nome aí. Eu digitei no YouTube naquela época, aí ele cantando, vai, vem, vai. Eu falei, e a segunda parte da música? Não, é só isso mesmo, né? Eu falei, caramba, né? Então, é isso. O que eu quero trazer para você, cuidado. Nós perdemos bons negócios na advocacia por falta de conhecimento, por boatos bobos. Então, essa questão do instrumento público particular é uma delas, menor também, acho que um exemplo prático eu trago para vocês, e também a questão das testemunhas, né? É importante ter, sim, a assinatura de 2 testemunhas, todo o contrato, para que esse contrato, artigo 784, se torne um título executivo extrajudicial. E é importante reconhecer firma também. Nós temos que lembrar que quando nós somos contratados para fazer um contrato, primeira regra do jogo, verificar se não é um caso que obrigatoriamente tenha que ser feito por escritura pública. Se for, não tem jeito, o que a gente pode fazer é minuta. Se não for, legal, vamos fazer. E se vamos fazer, fazendo bem feito, instrumento particular, um bom contrato começa pelo título, tem que bater com o objeto, e a ideia é o quê? Sempre a assinatura de 2 testemunhas. Nós temos que lembrar, esse grupo de estudos é muito prático, muito real, é assim que tem que ser. Temos que lembrar que o contrato pode ser típico, totalmente típico, tipificado, ou seja, é um contrato previsto na lei. Se você pegar o Código Civil, nós temos os contratos em espécies, são vários contratos que nós temos dentro do Código Civil. Dentro desses contratos em espécies, nós temos vários contratos típicos, tem artigo, tem lei, mas no Brasil tem muito contrato atípico. E aonde o advogado, a advogada, estudioso, de sucesso igual você que está aqui, porque se você é diferente, quem está aqui comigo é diferente, ponto final. Então, dê valor à sua carreira, porque não é todo mundo que estuda, não é todo mundo que se atualiza, que procura algo mais na vida, e você que está aqui comigo, você procura, senão você não estaria aqui. Esses contratos atípicos é o que ninguém faz. Não faz por insegurança, não faz por incompetência, não faz porque nem sabe que existe. Então, gente, o que a gente precisa entender? Fazemos contratos particulares típicos? Claro. Um contrato de locação é um contrato típico ou atípico? É um contrato típico, porque tem lei 8.245 de 91. É um contrato típico, porém, nós podemos fazer no instrumento particular. Quanto que nós cobramos para fazer um contrato de locação? O ideal, o correto, segundo o mercado. E um detalhe, viu, gente? Não tenha medo de cobrar honorários. Quando você cobra honorários, vamos combinar aqui, você não está extorquindo ninguém, ok? Você não é bandido, você é advogado, advogada. Você está cobrando pela grande responsabilidade que você tem, pelo conhecimento, pela atualização. Você não está estudando aqui comigo? Você está estudando aqui comigo, você está investindo.
Você está investindo. Você não compra livros, muitos livros, você está investindo, faz curso. Então, você precisa cobrar o seu trabalho intelectual. No Brasil, nós não damos valor ao trabalho intelectual. Isso é uma judiação, hein, gente? E a advocacia não dá valor ao trabalho intelectual. Quando nós falamos de contratos atípicos, são aqueles que não tem lei, não tem artigo. Então, esses contratos são aqueles que muitos colegas advogados não fazem. Não fazem porque tem medo, tem receio, tem insegurança, e não tem que ter. Quer um grande exemplo? Para estourar a boca do balão aqui, que é um dos contratos mais bem cobrados, é o contrato de cessão de direitos possessórios. A cessão de direitos possessórios e afins é um contrato que eu posso fazer no cartório, tabelião de notas, lavrar uma escritura pública de cessão de posse, e posso fazer fora. É muito comum fazer fora, ou seja, particular, porque muitos cartórios se negam a fazer esse contrato. Se negam. Se negam porque alegam falta de segurança, não querem assumir a responsabilidade, tem normas da corregedoria de determinados estados onde existe uma proibição de mencionar a palavra posse. E por que isso acontece? Acontece porque no passado muitos cartórios fizeram muita lambança, né, gente? Muitos cartórios, quanto tempo você tem de posse? Tenho 30 anos, tenho 2 dias. E aí colocava lá. Então eles cortaram as asinhas, né? Falando ninguém vai fazer mais contrato de posse. Em alguns estados existe uma proibição por parte da corregedoria de mencionar a palavra posse em escritura pública. Não é todo estado que tem isso, mas muitos têm. Fala, doutora Lili. Tem cartório que, porque assim, eu falo que eu moro em Brasília, mas eu não moro em Brasília, eu moro em Valparaíso, do Goiás, que é em torno de Brasília. Eu moro no Goiás, só que trabalho em Brasília toda. E tem cartórios aqui que se recusam a aceitar o nosso contrato de cessão de posse. Eles não aceitam. Tem que fazer o do cartório. O Brasil é muito, não aceitam. o Brasil é muito grande, né? O Brasil é muito grande e nós sabemos que é um sistema, né, doutora? Na verdade, nós criamos uma tese, vai o outro e cria outra tese e assim vai. Quer ver um grande exemplo? Muitos cartórios estão proibidos de fazer essa escritura pública de posse, em virtude dessas fraudes que ocorreram há 20 anos atrás. Então, surge de 20 anos para cá, muitas normas da corregedoria estaduais, do Tribunal de Justiça, proibindo os cartórios de fazerem, o tabelião de notas de fazer a escritura pública de posse. Então, muitos não fazem. Temos exceções, aí uma exceção. E por que não fazem? Porque lá atrás aprontaram muito, fizeram muita besteira. Um paga pelo outro nesse país, né? Aí é o contrário. E eles não deixam a gente fazer. E olha que aqui tem muita fraude, porque aqui no DF tem muita. Mas sabe por quê, doutor? É um sistema. O que eles chegaram à conclusão aí? Que posse dá muito dinheiro. Posse dá muito dinheiro. Eles perdem. Na verdade, hoje no Brasil, 75% dos imóveis são irregulares. Então, aí, olha como é um sistema. Alguém identificou isso, falou, opa, peraí, 75% é posse. Olha o que a gente está perdendo aqui, porque não pode mencionar a palavra posse, a gente está perdendo dinheiro. Inverteram o sistema. Não, ó, ô juiz, me ajuda aqui que eu te ajudo lá na frente em outra coisa, um exemplo, né? E aí começa a criar aquele sistema. Então, empurraram direitinho, né? Estão aplicando um sistema de tentar forçar a escritura pública de posse. Você vê como o Brasil é igual tropa de elite, né? O sistema é né? Pena que parou no 2, tropa de elite, né? Outra coisa que eu queria falar para vocês, trazendo um exemplo disso. Hoje nós temos muitos cartórios, São Paulo, outros estados, que são proibidos de mencionar a palavra posse. O que eles fazem? O escrevente vende um outro serviço para você. E só muda o título. Olha, veja bem, senhor Miguel, senhora Antônia, eu não vou fazer um contrato de posse aqui, não posso, não é bem visto aqui no cartório, mas nós temos um contrato que vai resolver o seu problema. Cessão de direitos. Então o sistema é tão sujo, né, que criaram outro nome. Então é uma cessão de direitos possessórios, é um nome correto, tem até o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Esse enunciado, né, o 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, é o novo conceito de posse no Brasil. Esse enunciado trouxe um novo conceito de posse. A posse se tornou um direito sui generis, um direito totalmente autônomo, graças ao enunciado 492, tá? Da 5ª Jornada de Direito Civil. Tanto é que a posse pode ser comprada, pode ser vendida, pode ser também objeto. A posse pode ser objeto de uma partilha de bens. O Supremo decidiu esses dias, entra na partilha de bens. A Receita Federal já informou que tem que declarar posse, porque tem valor econômico. Então, olha como o cartório é um sistema. Ele se
e se enquadra no movimento de novo, né? Onde tem dinheiro, o sistema está lá. Todo mundo quer pagar suas contas, todo mundo quer ganhar bem. Então o que o cartório faz hoje? Olha, vamos fazer cessão de direitos. Ou seja, criar um novo contrato. Se a gente parar para pensar, de 10 anos para cá, nós temos um novo contrato atípico, que é a cessão de direitos. O que é a cessão de direitos? É a cessão de posse. Só que eles não mencionam a palavra posse. Olha como o sistema muda e por isso a gente precisa desse grupo de estudo para a gente se atualizar e saber lidar com as situações, né? Senão a gente vai orientar o cliente fica com aquela sensação que a gente orientou ele errado. E não é que orientou errado, é que o sistema ele se renova o tempo todo, então a gente precisa estar atualizado. É o sistema, literalmente. Professor, desculpa falar muito. Não, tem que falar, é isso mesmo. Daqui a pouco já começa a pentelhar o Luana aqui. Falou, Luana, doutor Welton, é isso mesmo. Se você estiver falando muito. Não tá, não. O grupo de estudo é isso. Também se eu estiver fora, assim, É porque, assim, eu queria muito, eu tenho muita curiosidade de preços. É. Porque o que eu cobro, eu sou muito fora do mercado da realidade. Porque, assim, eu não tenho nem colegas que trabalham na área imobiliária. Meus colegas me procuram hoje. E eu sou muito fora de preço de mercado. Então, eu fico jogando, eu que vou fazendo meus preços. Você teria mais ou menos, assim, se puder também, jogar mais ou menos quanto que se cobra nesses contratos? Doutora, nesse grupo de estudo, eu falo que o nosso grupo de estudos presenciais é o maior do Brasil. E é verdade. Né? Nós temos um grupo de estudo presencial há mais de 5 anos que tem 93 pessoas. É muita gente, né? E a ideia do grupo online é que a gente consiga também ser o maior grupo do Brasil de estudos, né? Só que no online eu pretendo limitar para a gente ter qualidade. Minha preocupação sempre é qualidade. Então a gente limita dentro do que fica legal. Mas a ideia do grupo de estudos é essa, a gente tratar muito de preço. Aqui toda ação, todo contrato, qualquer assunto que a gente for conversar, nós vamos falar de preço, precificação, custas, porque o grupo de estudos, que é uma oficina de prática, é para a gente tratar tudo aquilo que a gente não aprende na graduação, nessas pós-graduações, que são os professores da própria graduação que dão aula, né? Então a ideia é isso mesmo, tá? Então, eu não tenho nem esse apoio da OAB. Não tem. Minha OAB é da EF. Eu sei. E a comissão daqui é muito, assim, é tudo muito fechado. Eu Você sei. dá nome, você fica na espera para entrar. Gente, eu faço, né, parte de diversas comissões, mas hoje eu sou muito decepcionado com a OAB. Você vê, hoje, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, nós tivemos o aumento da taxa judiciária. O ano que vem, de 1%, vai para 1,5%, processo comum, né, processo de conhecimento, e execução para 2%. Poxa, eu fiquei muito chateado. A OAB poderia ter feito uma ação, poderia ter feito um movimento. Ah, mas foram lá, fizeram bagunça. É muito pouco. Então vamos lá, a OAB. Né? A OAB não é só representar o advogado. Eu falo que a OAB-DF assim, é muito elitizada, é muito fechada. Eu fico chateado e o que eu percebo, não todos, vamos generalizar nunca, né? Tem as boas pessoas, tem ideias, tem vontade, mas muita gente ali envolvida na OAB não sai nada. Você vai numa reunião, toma Coca-Cola, toma café, não sai nada, literalmente não sai nada. E a gente, assim, há muitos anos eu fiquei tentando entrar em comissões e assim, você é muito fechado. Então, assim, eu desisti, eu falei assim, só por mim mesmo, então eu continuo. Eu acho que eu bati mais de 200, acho que mais de 200 palestras pela OAB no Brasil todo. Hoje quando eu vou na palestra da OAB, é pelo aluno que assumiu a presidência, eu vou pela pessoa, não pela instituição, ou pelos alunos, né, pelos ouvintes, porque eu evito, porque eu penso que ir numa OAB para dar palestra tentar, não quer sair. E eu não posso mais, porque a ideia era 60. Então, eu seguro dessa forma. O online é algo que acredito que vai ser mais proveitoso, porque a gente não precisa sair de casa, às vezes do escritório. Eu acho que a ideia é muito boa.
a ideia também é focar em pessoas do bem, né? Então, a ideia, então acho que o online, em pouco tempo, acho que a gente atinge também. Esse presencial está convidado a participar, mas é que não tem lugar para sentar, né? Hoje, quem participa desse grupo de estudo fica de pé, né? Então, eu acho horrível isso. Então, não é a ideia. A intenção era passar talvez para um lugar maior, mas um lugar maior aumenta o custo. Então, é complicado, né? Então, vamos juntos, vamos juntos. Aí, se o professor converte para online, esse limite aí acaba, pô. Dá para você... Na verdade, na sexta-feira, na turma da sexta da manhã, nós já convertemos aí pelo menos, foram 28 alunos já, né? Só que a gente não divulgamos ainda muito, porque o professor teve um infarto e atrasou esse grupo de estudos, né? Eu fiquei na UTI 3, 4 dias. Agora estou super bem e aprendi também que a gente não pode só trabalhar. A gente ama o que faz, mas a gente tem que viver bem, né? Tem que se cuidar. Imagino que seja muito estresse, né, professor? Muito, muito. E a gente acaba não curtindo o que a gente tem, o que a gente conquista, né? Eu tenho a piscininha lá em casa que eu gosto muito, para curtir com as crianças. Poxa, eu olhei para a piscina no outro dia e falei, meu Deus do céu, faz 6 meses que eu não entro nessa piscina com as crianças. Então, assim, olha, para que isso, né, gente? A gente precisa saber viver, né? Saber viver é importante. Com muito carinho. Esse grupo de estudo é muito legal, gente, é muito legal. Eu acredito que no online não vamos ter prejuízo nenhum. Acho que vai ser, entendo que vai ser até melhor, porque você não tem aquele custo de ir e vir, trânsito, né? Então, você acaba cuidando mais de você. Essa é a ideia. Vamos combinar aqui, então, ó. Quanto que vale um contrato de locação hoje? Valor de mercado. Ninguém vence na vida, ninguém vence na profissão por preço, gente. Nós somos assim, o brasileiro é assim, o ser humano é assim. Se você liga numa pizzaria, você sabe que eu tô falando a verdade. E a pizzaria fala, não, aqui é R$12 a pizza. Você fala, muito obrigado. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso e você fala, essa pizza não é boa. Agora você liga numa pizzaria, a pizzaria, sei lá, custa um preço no mercado, uma pizza boa aí, R$45, R$60. Você já, essa pizza acho que deve ser boa, acho que eu vou comprar. Às vezes nem é. Às vezes nem é boa. Então, o valor é uma forma de você se desmerecer, e quem se desmerece, o cliente não contrata, gente. Não contrata e não respeita. Ninguém está falando de cobrar, extorquir, não é isso não. Estamos falando de cobrar um valor justo para trabalhar bem, com qualidade. Para trabalhar com qualidade, nós conversamos aqui, ó. Tem que ter computador bom. Tem que ter. Você tem um computador e não consegue converter em PDF, doutores? Você tem um computador, parece meu Deus do céu, é 3 dias para ligar. Não dá para fazer uma reunião online e começa a travar. Ou seja, o cliente ele quer qualidade na entrega do serviço. E para isso você precisa arcar com seus custos. Então, vamos combinar, vamos cobrar o valor de mercado. O que eu estou falando aqui é com base em muitas aulas. O professor hoje coordena 27 pós-graduações. E na sala de aula de pós-graduação eu falo de preço o tempo todo. Quanto você cobraria? Quanto você cobra? Então, quando eu trago aqui a informação, é o valor de mercado. Tenta procurar cobrar o valor de mercado para você não ser excluído. O mercado exclui a gente. Ninguém vence mais no mercado por preço, a não ser que você falar, vou trabalhar por preço só. Aí você vai atender um público que não te respeita, vai ter reclamação na OB, não vai entregar o melhor, né? A gente precisa tomar cuidado. Hoje, um valor de um contrato de locação, o mercado hoje do direito imobiliário, quem atua, somos nós. Hoje, o valor, contrato residencial, meio salário mínimo a um salário mínimo. É um valor baixo mesmo. Residencial não dá para cobrar muito, não é cobrado muito. Eu sou muito sincero nisso. Se vocês, cada vez mais nós vamos conhecer esse grupo de estudos, ter mais afinidade, vocês vão perceber que eu sou muito verdadeiro. Não tem esse negócio de falar, eu cobro 20 mil só para fazer pose. Não, isso aí não leva ninguém a nada. Ninguém vive de pose. É um contrato que não dá para cobrar mais que isso. É meio salário mínimo a um salário mínimo, dependendo do valor do aluguel. Quando nós falamos de contrato de locação comercial, aí é outra história, hein, gente? É outra história. É um contrato complexo, merece muito mais conhecimento, uma análise mais aprofundada, um cuidado muito grande. O contrato de locação comercial, o ideal é que seja cobrado de 3 até 5 valores do aluguel. De 3 a 5. Professor Júlio, 5 mil aluguel. Você vai fazer vezes 5. É 25 mil. Se é 5 mil aluguel. Se o valor fica para o cliente um valor muito alto, e você acha que dá para contornar, diminuir, você vai diminuir até 3 salários mínimos. 3 salários mínimos, não, 3 aluguéis. Esquece o salário mínimo. O salário mínimo é residencial. O professor fez um contrato aqui para um sócio do Bruno Galharço. O aluguel, ele fez a venda do ponto comercial, do restaurante, e o aluguel é 25 mil. Foi cobrado de honorários vezes 5. O advogado, que era o advogado de quem comprou o restaurante do Bruno Galharço,
falou para mim assim, nossa, o doutor cobra, o direito imobiliário é bom, hein? Cobra bem, hein? E aí, depois ele falou, você tem que cobrar mesmo, que responsabilidade, hein, doutor? Eu fiz o contrato do zero, um contrato de 15 folhas, do zero, bem feito, com cláusulas para proteger direito de preferência, com cláusulas de direito de preferência para uma futura compra. Então, olha só como nós temos que quebrar a cabeça. Mas, Júlio, quanto tempo você perdeu para fazer esse contrato? Perdi uns 20 dias. Porque o contrato muito complexo, você não pode fazer e entregar no outro dia, senão você erra. Você tem que fazer no mínimo num dia e no outro dia ler para você achar os erros. A gente nunca vai achar o erro do contrato no mesmo dia. É que nem a peça. Quando a gente termina uma peça, o ideal é fazer a revisão no dia seguinte, nunca no mesmo dia. Por que tanto tempo assim? Porque era complexo, tinha muitos sócios, tinha hold no meio, tinha grupo, e pagaram. E eu percebi que o advogado do outro lado ficou meio mordido. Poxa, eu sou advogado empresarial, me pago um salário mínimo aqui, depois ele soltou. E eu faço trabalhista, faço criminal, faço isso, faço aquilo. Eu percebi que eu causei um incômodo dele, no bom sentido. Dele querer mudar de área, mudar de vida, ou de profissão, ou seguir a carreira em outro rumo. E quando ele falou, não falei nada, mas eu acho que ali já, a história mesmo já fez ele parar para pensar. Porque ele cobrava um salário mínimo para advogar para esse comprador do restaurante, que tinha uns 8 restaurantes, não tem, e um salário mínimo, faz trabalhista. Falou que o dono, um dos sócios do restaurante liga para ele o tempo todo. Eu bati meu carro, aí o que eu faço? Eu caí. E você sabe que é assim. Um salário mínimo você vende a alma, né? Você vende a alma, já passa no cartório. Né? Então, que tipo de advocacia você quer para você, para o seu cliente? Qualificada, onde o cliente tem orgulho de você e você tem orgulho do seu trabalho? Ou aquela advocacia que você é humilhado, mal remunerado? Problema não vamos ter, todo mundo vai ter, hein, gente? Hoje o professor tem um escritório, né? Como o professor faz prospecção de clientes no imobiliário? É uma coisa que hoje já está por indicação, por conta do histórico, do professor? Na verdade, a maior propaganda que nós temos na advocacia é o boca a boca. É o boca a boca, eu acho que não tem melhor. Mas hoje você tem um Instagram, onde você demonstra que você é especialista. Hoje você pôr a cara para bater. Quando eu falo pôr a cara para bater, marca uma palestra. Vai lá no Cresce, o Cresce abre portas, dá uma palestra sobre um assunto que você gosta. Vai lá no Conselho Regional de Medicina, fala de um assunto que você gosta. Ah, professor, eu vou na UB. Na UB, gente, precisa tomar cuidado. Se você quer fazer network, não é na UB. Eu dou palestra há muitos anos na UB, mas como professor. O meu objetivo é outro, é docência. Agora, quando você quer divulgar o seu trabalho, não é a OAB, porque na OAB, se você para pensar, quem está lá na OAB? Advogado não vai contratar você, é advogado também, né? E eu falo isso porque a gente precisa ter esse raciocínio, né? Para a gente não perder energia com algo que não vai entregar o resultado que a gente quer. Então, OAB, o conselho dos corretores, dos engenheiros, e esses conselhos são carentes, gente. São carentes, eles precisam de boas pessoas dando palestra, seja online, seja presencial. E tem, gente, associações. Então, é interessante, né? Então, você pode fazer. Estou perguntando pro professor, porque... Não, e deve, viu? E deve. Eu sou novo de OAB. A minha OAB é desse ano. Doutor Elton, eu quero muito que você inicie... Acabei de seguir minha carreira em investigação de fraudes e compliance, e aí saí da esse ano resolvi tirar a OAB para tentar fazer alguma coisa. Eu quero muito que você inicie nesse grupo de estudos. Não, isso é ótimo, muito bom. Fica à vontade, fica à vontade. Gente, o grupo de estudo é para isso, viu, doutor Elton? É para a gente conversar. Eu vou falar onde eu acertei, onde errei. Tem muitos exemplos negativos, muitos exemplos positivos. Mas é isso. A ideia do grupo de estudo não é você fazer uma aula aqui comigo no grupo de estudo. Isso é uma sugestão que eu fiz, mas eu tenho cara de pau, né? Eu bati no mínimo. É porque assim, eu falo que eu sou da área imobiliária, mas é porque eu tenho cara de pau, porque eu não sou da área imobiliária. Eu comecei... Eu faço isso também. Somos duas, você não tá sozinha. É isso aí, é isso que eu gosto. Porque assim, minha área mesmo, eu atuo muito com atraso de entrega de obra. Então as pessoas falam que eu sou advogada da área imobiliária, que é uma área muito ampla. Então as pessoas me procuram para saber de tudo, que eu fico perdida. Por isso que eu estou atrás de conhecimento. Porque quando me perguntam das outras coisas, eu vou atrás pesquisar para responder, que eu não sei de quase nada, eu não
Porque minha área mesmo é atraso entrega de obra, que é mais consumidor do que imobiliário, né? Na real. E o que eu fazia? Hoje eu já não faço tanto porque é boca a boca, é o que o professor falou, mas eu ia batia na porta de cada condomínio desses que entregavam, perguntava quem era o síndico, pedia para fazer uma palestra com todo mundo. Eu Olha via que quem legal. entregou, perguntava se entregou com atraso, batia, perguntava quem era o síndico, chamava todo mundo, fazia uma reunião, falava os direitos de todo mundo, dali eu já saía com um monte de procuração. Já eu ia com as procurações só para preencher o nome. Legal. Para preencher o nome ali na hora, contrato para preencher o nome, já saía no mínimo com umas assinadas dali mesmo. Ia embora. Com meus contratinhos do êxito. E dali que eu fui pagando. Então as pessoas falam que eu sou advogada imobiliária, mas na verdade eu atuo na área de atraso de obra, que é minha atuação de muitos anos. Não, eu estou há 10 anos trabalhando nessa área e foi assim que foi. Legal. Olha que ideia, né? Que sacada da doutora. Conversa com o síndico, posso dar uma palestra aqui? É network, o tempo todo, né? Pode ser que no primeiro momento não contrate, mas uma hora vai ter o cartão da doutora. Né? Isso é importante, né? Muito legal, doutora. Muito legal mesmo. Que sacada, né? E volto a falar. A doutora deu palestra e dá palestra, né? Acho que faz isso até hoje, para pessoas que são leigas. E esse é o público. Agora, o que o advogado muitas vezes faz? Ah, quero divulgar meu trabalho, vou na OAB. Mas lá na OAB faz o quê? Você tem colega, concorrente lá, né? E lá é um outro fim, é um fim docente, né? Então é importante, muito legal. A ideia, deixa eu ver, o Elton parece que caiu, voltou. Elton, o que aconteceu aí, Elton? Voltei. Ah, voltou. Ah, desculpa, é que eu tô usando o celular e o computador aqui. Não, fica à vontade. Eu tô sem câmera no computador. Fica à vontade. Boa dica aí, viu, Aline? Obrigado pela sacada. Aqui onde eu moro, Valinhos, a cidade dos condomínios. Valinhos, Vinhedo. Olha só, acabou. É muito... É verdade. Só tem condomínio nessa cidade. Isso daí é mesmo. É uma dica que eu vou levar. E não sei se a doutora Aline fez, mas talvez, né, doutora Aline, faz um folder ali bonito, sem gastar muito, não faz muito também, né? Tem gente que tem mania de fazer muito folder, depois enche lá o escritório mesmo, então de colocar. Faz um pouquinho para ver se dá certo, deu certo, faz mais um pouquinho. Faz um folder bonito para entregar, né, pro síndico. Eu acho que tem várias formas importantes da gente divulgar nosso trabalho, né, gente? E o folder eu nunca fiz por conta da UAB. Mas eu falo, doutora Aline, eu falo um folder de apresentação para o síndico. Ó, meu trabalho é esse, né? Não um panfleto. O panfleto é proibido, mas o folder pode. Porque o folder não é jogar o folder, você está dando na mão de quem você está conversando, entendeu? É diferente, aí pode. Entendi. Eu nunca pensei nisso. Porque que nem a doutora teve essa sacada, conversar com os síndicos, dar palestra dentro dos condomínios. Ótimo, tem espaço para isso, que é o salão de festa, mas talvez um folder facilite essa entrada, né? Passa mais confiança, uma pasta bonita, uma coisa assim, né? É ótimo. É porque tem muito síndico, eu vou te dizer, muito síndico mal-humorado, que não vai te deixar fazer. Ah, é. Mas você vai achar muita gente boa. Uma hora vai. Cada 10 pessoas, se uma abrir as portas, já tá no lucro. De cada reuniãozinha dessa, pelo menos uns 8 você vai sair. De lá você vai sair. Quem não tem problema jurídico hoje, né? Quem não tem? Todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Doutores, esse grupo de estudos que nós criamos online, o pessoal que frequenta o presencial é do presencial, né? Um pessoal mais... Tem jovens também, mas um pessoal mais de idade, que tem mais dificuldade em mexer nessas plataformas, né? Então, é um público que, quem é mais jovem, converteu no online. Mas vamos divulgar esse grupo também, viu, gente? Você quer trazer um amigo, uma amiga, uma sócio, um sócio. A ideia é a gente fazer esse grupo de estudo, já fazemos, é uma ideia que está acontecendo e vai acontecer, mas a ideia é essa, a ideia não, é o fato, né? Toda quarta-feira é encontro nosso, das 9, 19 até as 21, ou seja, 2 horas por semana, mas que vai fazer a diferença na nossa vida. A gente nem começou os assuntos, olha quanta coisa saiu daqui hoje. Às vezes ideia de prospecção de cliente,
né, de prospectar, formas diferentes de trazer. Então, isso é muito importante. Então, vamos divulgar. Eu peço aos doutores também que a gente divulgue, porque a ideia do grupo de estudos, a gente está trazendo o pessoal do online, a outra turma já aumentou considerável, mas a ideia é que a gente atinja aí, pelo menos uns 10 alunos a 20 alunos, porque a gente consegue trabalhar com muita gente conversando, isso é muito legal. Mas a proposta é essa. A gente fala de honorários, fala do que errou, acertou, por isso é exclusivo, né? Totalmente exclusivo, é um link que só a gente tem acesso, só para quem realmente é do grupo, não vai entrar terceiros, não vai ficar à disposição, né? A ideia é essa porque a gente consegue desabafar, ser a gente sem medo. O público que a gente quer é esse, igual é um imã, né? Pessoas que vêm para desabafar, para falar que deu certo, errou, e a gente aprender assim. A gente não quer aquela pessoa que venha, não, eu cobro 30 mil, e o cliente me buscou de helicóptero, isso não existe, né? A vida é real, né? A vida é como ela é, as vitórias e as derrotas, tá? Então, bem isso mesmo. O que eu quero falar para vocês com muito carinho também? Professor faz muito tempo, né? Faz parte do Tribunal de Ética da UB, e como nós estamos falando de responsabilidade em relação aos contratos, o que a gente precisa também tratar nessa aula de hoje? Não dá para deixar de lado. Tudo que foi falado aqui já abriu o horizonte, pô. Contrato particular e público, quanta gente confunde testemunhas, contratos típicos e atípicos, mas eu preciso falar dos principais erros que já geraram e geram reclamação na OAB. Antes disso, volto da precificação aqui. Então, contrato de locação, professor Júlio, residencial, quanto que cobra? Quanto, doutora Luana? Nós combinamos aqui. Quanto nós vamos cobrar no... Ótimo, meio salário mínimo. Se for um aluguel, né, no imóvel de um valor alto, né, um valor maior, você vai cobrar um salário mínimo. Em alguns casos, você pode até cobrar um aluguel, né? Tivemos um caso recentemente, um aluguel foi R$8.000. O imóvel em Alphaville foi cobrado o valor de um aluguel. Então, também é importante lembrar que é meio salário mínimo, aquele contrato mais comum, né, meio salário mínimo. Um imóvel já melhor, um aluguel maior, um salário mínimo. E esses imóveis de luxo, aí normalmente é 1 ou 2 aluguéis, tá? Na locação, é isso, na locação residencial. Na locação comercial, outra forma de cobrar. Isso é a regra, a prática, o mercado. Se a gente não cobrar assim, nós já estamos nos jogando para fora do mercado. O mercado está jogando a gente fora. O brasileiro, gente, ele é muita etiqueta. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas o brasileiro, ele gosta muito de marca, né, gente? Você pode ver que o brasileiro, ele usa roupa de marca, ele tem essa preocupação. De uns anos pra cá, que eu comecei a conhecer algumas marcas, mas eu fui muito desligado em relação a isso. Mas com o tempo eu também passei a prestar um pouquinho mais de atenção nisso. Então o brasileiro gosta de coisa boa. O ponto que eu quero trazer, ele gosta de um serviço de qualidade, não é preço. O brasileiro prefere comer uma pizza boa do que comer uma pizza ruim por um preço menor, a não ser que a situação financeira obrigue. Não tem jeito, a gente tem que aceitar o que dá, né? Então o que eu quero trazer para vocês? Um valor real de mercado, mas um valor competitivo, de mercado mesmo. Menos que isso, você tá fora do mercado. E aí você vai se queimar, porque acontece, doutores. Eu atendi um cliente recentemente aqui, ele virou para a secretária, para Maria, e falou assim, meu Deus do céu, olha, eu peguei trânsito. Aí a Maria perguntou para ele, mas de onde o senhor veio? Eu sou de São José Rio Preto. Poxa, São José Rio Preto para São Paulo é 400 e poucos quilômetros, né? Ela falou para ele, mas o senhor veio de lá para consulta? Por que o senhor não fez online? Não gosto de online não, eu gosto de presencial. Eu sou da época antiga. E minha irmã é advogada. Falou, mas sua irmã é advogada, por que você não fez com ela? Não, minha irmã é advogada lá na cidade, mas não cobra nem consulta. A advogada não cobra consulta, para mim nem advogado é. Olha o que ele falou, gente. Então olha só, quanto ele gastou para vir para cá? 400 e poucos quilômetros. Gastou hoje uns R$600 no mínimo. Mais a consulta, que a presencial é 750 no escritório. Então nós temos uma situação, gente, que o ser humano desvaloriza até um parente, porque não sabe cobrar, não se valoriza. E a realidade na advocacia, eu acho que em qualquer profissão. Vamos combinar, vamos trabalhar esse psicológico nosso nesse grupo de estudos, vamos nos valorizar. Olha só que interessante, quando nós falamos aqui de contratos, locação é dessa forma, mas quando nós somos contratados para fazer um contrato atípico, e normalmente esse contrato atípico, nós vamos fazer cessão de direitos possessórios e afins. É o contrato que eu compro a posse ou vendo a posse, e é totalmente legal esse contrato. Nós podemos ser contratados também para fazer uma minuta de uma escritura pública. Aí você vai cobrar diligência, um salário mínimo, 2 salários mínimos, para fazer diligência, para montar uma minuta, para falar com o escrevente, para explicar o que o cliente quer, para conferir essa minuta. É cobrado de 2 até 5 salários mínimos. Isso para fazer a minuta, acompanhamento no tabelião.
Quando você é contratado para fazer uma escritura pública, você não pode fazer, você vai fazer a minuta. Quando você é contratado para fazer um instrumento particular, se for cessão de direitos possessórios e afins, esse contrato é cobrado de 2 salários mínimos até 8. De 2 até 8. 8 salários mínimos, normalmente, nós vamos cobrar nos imóveis rurais. São aquelas grandes transações rurais irregulares, imóveis irregulares. Então, o sujeito compra lá um pedaço de terra do outro fazendeiro, do outro sitiante. Ah, quanto que é? 2 milhões, 3 milhões. E a gente sabe que os negócios rurais são assim, né? Então, você vai cobrar lá 8 salários mínimos, até 10 salários mínimos, porque é um negócio lutuoso. Quando nós falamos de uma compra e venda de um imóvel regular, de um imóvel simples, até 500 mil reais, né, mais ou menos isso, é cobrado de 2 até 5 salários mínimos. A cessão de direitos possessórios e afins, ela pode ser feita por escritura pública, muita gente não faz e muita gente faz. E tem lugar que tem a máfia de obrigar a fazer, igual onde a doutora Aline está, né? Então, aí a máfia são inteligentes, os cartórios aí são inteligentes, é um sistema. No mínimo, o cartório falou, opa, isso aqui não está dando nada, isso aqui está passando as moscas aqui. Opa, mas todo mundo mora em imóvel regular no Brasil, 75%, vamos reverter o sistema. Foram inteligentes, né? Foram inteligentes a tal ponto. Então, quando nós fazemos a cessão de direitos possessórios e afins, o valor é esse, mas cuidado, hein? O grande segredo da cessão de direitos possessórios é o título, cessão de direitos possessórios e afins. Quando o advogado, que não é da área, não é estudioso igual a você, já começa errado, advogada, ele já começa com compra e venda. Cá entre nós, doutores, nossos colegas advogados, a maioria, tudo é compra e venda. Compra e venda, compra e venda, compra e venda. E não é compra e venda, meu Deus. Porque se for compra e venda, eu tenho que fazer aonde? No cartório. No cartório. Artigo 108 do Código Civil. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos, eu sou obrigado a fazer escritura pública. Então não é compra e venda. Não é compra e venda, não é promessa, não é compromisso, é cessão de direitos possessórios e afins. E também não é cessão de direitos hereditários, hein? Cessão de direitos hereditários, estou comprando o direito de herança dos meus irmãos, dos outros herdeiros, ou de todos, porque eu quero fazer um inventário, sou um terceiro. Mas aí tem que ser por escritura pública, obrigatoriamente. Agora, cessão de direitos possessórios, não. Na cessão de direitos possessórios, nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar o título correto, então, instrumento particular de cessão de direitos possessórios e afins, e temos que trabalhar obrigatoriamente o enunciado 492, hein? Dentro desse contrato tem que aparecer em algum lugar enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, porque esse contrato ele trabalha com direito de posse. E detalhe, o grande segredo desse contrato, a cereja do bolo, de fato é a cláusula de soma de posse. No Brasil nós podemos somar a posse, eu posso comprar o imóvel da doutora Luana, a posse, e eu faço o escapeiro no meu nome. A doutora Luana tem 10 anos, 5 anos de posse, e eu com um dia de posse, 1 hora de posse, eu faço o escapeiro no meu nome. Que é uma outra orientação absurda dos nossos colegas, hein? O que a gente vê de colega, compra esse imóvel, faz contrato de gaveta e faz o escapeiro no nome da pessoa. Aí ela transfere para você. Isso não existe, gente. É uma orientação absurda. Porque a hora que você faz o escapeiro no nome de um terceiro, né, que seja o vendedor da posse, se ele conseguir regularizar, ele não vai vender. Ou se ele vender, na hora que ele tiver o registro, ele vai falar, eu quero uma atualização, eu quero 300 mil, 200 mil, 100 mil. Você vai arrumar uma sarna, um tiro de canhão no seu pé. Porque o cliente vai falar, olha o que você fez, doutor, e agora? Eu vou lá no B. E tá certo, porque foi um erro de uma orientação muito absurda. O uso capião não se faz no nome de outro, esperando que amanhã ele seja honesto a tal ponto de transferir para mim. Ah, mas tem uma cláusula de obrigação de fazer. Cláusula de obrigação de fazer não respeita, vira ação. Então o ideal é fazer o quê? Faço no nome sempre do comprador da posse, com cláusula de soma de posse. Soma da posse pode ser originária ou derivada. Originária eu recebo dos meus pais, derivada eu compro ou eu recebo, né? A cessão de direitos possessórios não onerosa. Esse é o pulo do gato, né, do contrato de cessão de direitos possessórios e afins. Isso é importante. Em relação à responsabilidade do advogado no contrato, nós temos várias condenações aqui, tá, gente? Hoje nós temos a responsabilidade civil, nós sabemos que o contrato tem responsabilidade contratual e essa é a contratual. O advogado, o corretor também, uma imobiliária, quando é contratado para fazer um contrato e dá algo muito errado, esse contrato realmente não vale nada, não atinge o seu fim, tem aí indenizações de 5 mil, ó. Condenação de São Paulo, ó, 20 mil reais. Condenação Porto Alegre, eu separei uma aqui, 35 mil, o advogado teve que pagar. Também em Brasília, uma advogada foi condenada por um erro contratual, ela fez um contrato com incapaz, foi condenada a pagar a indenização ao cliente 5 mil reais. As condenações vão de 5 até 30 mil reais, 35. Então, nós temos uma responsabilidade civil sobre o que a gente faz, perdas e danos, criminal e disciplinar junto ao B. Então, uma baita responsabilidade, então precisa tomar cuidado.
Dentro dessas responsabilidades, professor Júlio, lá dentro do Tribunal de Ética, eu trago para vocês aqui as maiores reclamações do Tribunal de Ética vinculadas aos contratos. Então, vamos lá, quero trazer para vocês, o professor perdeu acho, quase 6 dias para levantar. Ó, primeira reclamação muito comum na UB, quando o advogado é contratado para fazer um contrato e não faz direito, né? Não faz o contrato de forma correta. A primeira reclamação é em relação ao objeto. Muitos advogados são contratados, cobram muito bem para fazer um contrato, mas não sabem fazer objeto. Um contrato bem feito começa pelo título, correto, com cuidado. Vou discriminar a discriminação. O contrato, o título, gente, não tem que fazer com medo. Contrato de compra e venda, não. Instrumento particular, de cessão de direitos possessórios e afins, com cláusula de soma de posse, onerosa ou não onerosa. Ou seja, o título não é pequenininho, é grande, porque eu tenho que ler o título e já entender o contrato. O título tem que bater com o objeto. Começa com o título, qualificação das partes, muito cuidado, a qualificação tem que ser completa. Nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, e-mail, o ideal é colocar e-mail, também é importante. Isso tem que fazer. Se é casado ou não, o contrato pode ter documentos anexos, tem que ter. Depois que eu qualifico a parte, eu vou para o objeto, e o objeto tem que ser o mais detalhado possível. Quando eu falo de compra e venda de imóveis, eu preciso colocar lá o endereço completo, com CEP, número de contribuinte, o número da matrícula de transcrição, e nós tivemos várias reclamações nesse sentido. O advogado paga, o cliente paga para o advogado, ele já erra o título, compra e venda, tudo é compra e venda. Advogado não sabe fazer contrato, tudo é compra e venda, advogado e corretor. Compra e venda, promessa, compromisso, compra e venda. E aí vai lá na qualificação, o sujeito, estado civil, já pula lá, se é casado, se é solteiro, já pula. O RG ou só o CPF. Não coloca endereço. Até é de menos, né? Tem dado muita nulidade, tem dado muita reclamação, mas o problema é o objeto. O objeto eu preciso colocar o número da matrícula do imóvel, o número de contribuinte. O ideal, gente, com muito carinho, é copiar a descrição que aparece na matrícula ou na transcrição. Isso é o correto. O que aparece na matrícula ou na transcrição é o que eu tenho que jogar lá no contrato. O ideal é fazer um copia e cola. Exatamente igual, aquela parte que a gente não gosta muito, confusa, do lado esquerdo do córrego, em frente ao sol, não tem na matrícula, na transcrição, não tem a descrição, que é mais ou menos nesses termos, até cansativa, copia. É melhor copiar nesse sentido do que não copiar, não fazer. Tá? Então, é importante, discriminação total do contrato. Tem que trazer os fatos, né? Tem que trazer a situação da matrícula, do registro, isso é importante. Mesmo na situação de posse, hein, gente? Quando nós estamos falando de posse, cessão de direitos possessórios e afins, eu trago isso aonde? Na origem do imóvel, na origem da posse. Tá? Então, isso é o correto. Muitas reclamações elas são objeto, hein? Um dos principais erros do advogado, da advogada, é o objeto. Não faz o objeto completo, faz um objeto não só para bens imóveis, mas para bens móveis também, hein? Então, importante. Outro erro cometido também, que nós tivemos no ano passado, o professor fez um levantamento, na minha turma caiu 8 reclamações dessas. Somando todas as turmas, foram 67, é muita coisa, né, gente? Vinculada a contrato. Deu trabalho essa pesquisa, mas eu no grupo de estudo eu tenho esse carinho de ir atrás das informações. No grupo de estudo eu valorizo muito você, eu quero fazer a diferença na tua vida. Outra reclamação é a espécie errada de contrato, né? Nós temos muitos contratos que são próprios para aquele tipo de negócio. Doação é doação. Não adianta querer fazer doação em instrumento particular. Ah, mas eu quero doar a posse, então não é doação. Você é advogado, você tem que tomar cuidado com as nomenclaturas. Uma palavra você sabe que muda tudo. Se o seu cliente está doando um imóvel regular, não é doação. Tira essa palavra da boca. Faz igual meu tio falecido, o tio que faleceu há anos. Bate na boca. Né? Bate na boca está errado. É cessão de direitos possessórios não onerosa. É diferente. Falou em doação, você cai no artigo 108, tem que ser escritura pública. Então, um erro muito comum, que é objeto de várias reclamações, é o equívoco quanto à determinação, a especialidade do contrato, a legislação em geral, a lei que regulamenta aquele tipo de contrato. Você faz o contrato, mas não usa nem a lei que regulamenta aquele contrato, como seguros, contrato de seguro. Cuidado, hein? Então, uma reclamação que nós levantamos também. Outra reclamação, eu já falei aqui do objeto e das partes mal definidos, né? Isso é muito comum. Mas outra reclamação aqui é a ausência de definição de prazos, hein, gente?
A doutora é uma advogada, não vou falar o nome, ela fez um contrato e a gente tem acesso às informações. Ela cobrou 12 mil reais para fazer um contrato e não tinha definição, prazo. Ela foi contratada para fazer um contrato, o pessoal era da construção, pedreiros, mas uma obra grande. Esse pedreiro tinha uma grande equipe. Nós estamos falando de uma obra de 400 mil reais, né, gente? São valores altos. E ela não fez uma inclusão de uma cláusula de definição da obra. Passou pelo contratante, pelo contratado, a hora que brigaram, vamos no contrato. O contrato não tem nada. Ou seja, ambos, sem se falar, ambos se uniram para ir no AB. Cuidado, né? A ausência de definição dos prazos não dá. Falta de clareza. Nós precisamos tomar esse cuidado. Tem que dar um bom tom, né, ao contrato, um bom tom profissional. Não podemos ser amadores, né? Então, contrato, ainda mais prestação de serviço, tem que ter prazo, gente. Multa, tem que ter. Então, quando nós fazemos... um erro grosseiro, né? Mas nós falamos de erro grosseiro, mas parece que alguém que não tem o costume de fazer e se aventura na coisa. Doutora Luana, qual que é o problema? É que nós estamos aqui estudando, a doutora é estudiosa, mas a nossa classe não é assim. A nossa classe, ai meu Deus do céu, vou cobrar. Vai lá no Google, copia o contrato. Você sabe que é assim. Todo mundo tem modelo. Eu tenho os meus, o juiz, a juíza tem, né? Lá, a doutora também faz parte. Mas os modelos são nossos, nós criamos, nós só vamos melhorando, né? A gente adapta a cada situação também. Agora, doutora, coragem para pegar no Google, só trocar de nome, é dose, hein? É complicado. No grupo de estudos... Você pegou o contrato errado no Google. Qualquer contrato no Google, pelo menos tem prazo. Ah, mas tá cheio de cada caca, hein? Meu Deus do céu, hein? Cada caca. Eu diria que cada 10 contratos do Google, dos 10 são ruins, hein? E te falo mais, doutora. Hoje, modelos de peça, no grupo de estudos, como é uma turma diferente, é outra mentalidade, né? Quando é um grupo que eu percebo que já está há anos comigo, eu forneço muito modelo de peça, contrato, a gente troca, né? Existe essa troca, é normal, entre nós. Mas, dependendo na mentoria, eu não forneço. Teve um caso de um advogado que eu atendi, ele me pediu um modelo de uma petição. Um modelo de uma inicial. Eu mandei. Muito tempo depois, sai uma publicação no meu nome. A gente tem muita publicação, mas a gente sabe o que é nosso, não é, né, gente? Eu entrei no processo, falei, bem, esse processo não é meu, esse cliente não é meu. Fui ver meu nome lá. O que o advogado fez? O colega pegou o modelo e não apagou nem o meu nome, nem o meu AB. Tinha, na peça, que as publicações saem no meu nome sob pena de nulidade, que a gente está acostumado, né? Aquele trechinho. E ele não apagou. Ele usou do jeito que estava, só colocou o nome do cliente, ainda sem querer misturou o meu cliente com o dele, o modelo que eu mandei para ele. Então, acontece. É que, para nós que somos estudiosos, a gente fala, meu Deus, que erro absurdo, mas acontece muito, doutor Armando. Principalmente o modelo de Google, as pessoas, nossos colegas, têm preguiça. Tem preguiça de copiar, de procurar um modelo pelo menos melhorzinho, e quando acham um modelo, pegando os primeiros ali, tem preguiça de pensar, de conferir. É uma realidade, né? É uma realidade. O básico. E você vê, a gente está falando aqui de casos que são várias reclamações, não é uma ou outra, são várias. Ou seja, é muito colega advogado errando, né? Então, é um erro, é grotesco, concordo. Mas é o que mais tem, ó. Está dentro desse quadro que nós fizemos aqui, ó. Muitas reclamações, né? Na turma 3, esse ano nós tivemos 16 reclamações nesse sentido. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, é importante a gente parar para pensar e que isso não aconteça com a gente, porque senão nós vamos entrar numa situação e o cliente hoje ele sabe que você errou. Não adianta querer enganar, né? Fala, não errei não, ele sabe. Outro erro aqui também, gente, causa de extinção do contrato. Ela até é feita, a cláusula de extinção, mas ela é mal elaborada, ela é confusa. A multa na rescisão do contrato é 3 salários mínimos, mas a multa é 10%. Tem 2, 3 multas ali, não pode ser cumulativa, não pode se tornar algo abusivo. Em cada situação, eu tenho uma multa também de mercado, jurisprudencial. Você pega as transações imobiliárias, hoje uma multa ali que não é classificada como abusiva é 10% do valor do negócio. Passou disso, já se torna uma multa abusiva. Estou falando das transações imobiliárias convencionais. Se entrar no distrato já é outra coisa, né? Então, tem isso também. Outra reclamação também, doutora Luana, ausência de penalidades. Também é uma reclamação constante. Ausência de penalidades, prazos, também. Uso equivocado de cláusula arbitral. Poxa, para você colocar uma cláusula arbitral no contrato, você precisa saber
lê a lei arbitral, o que pode ser levado ou não. Questões imobiliárias podemos levar ao tribunal arbitral, Lucas? Não sei te responder. Em regra, não são todas que a gente pode. Nós vamos tratar desse assunto no grupo também. Semana que vem nós vamos tratar sobre locação, né? E vamos entrar nessas cláusulas também. Gente, não é tudo que a gente pode levar do direito imobiliário para o tribunal arbitral, para a câmara arbitral. Então eu coloco uma cláusula dessa, pronto, eu já enrosquei, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso também. E outro erro também, doutora, e aí tivemos uma reclamação na minha turma, foi a falta de testemunha. Vários colegas fazem contrato e não colocam testemunhas, não tem testemunha. E depois o contrato é inválido, ou não é reconhecido como justo título de boa-fé, ou é gerada nulidade do contrato, sem eficácia, é onde começa aquele desgaste com o colega que fez o contrato, né? Então, também. E a maior reclamação são as cláusulas abusivas, né? Principalmente na locação, semana que vem vamos tratar de locação. Mas muitas cláusulas abusivas, multas exageradas. Eu estou com um contrato aqui, eu estou ajudando um advogado que é muito bonzinho, gente boa. Ele foi meu aluno na graduação na Mackenzie. Esse advogado, ele sofreu uma representação na OAB e eu estou ajudando ele a fazer a defesa. Qual que foi a reclamação? Ele fez um contrato de compra e venda de um sítio e ele colocou que na desistência a multa era 70% do valor do negócio. O que aconteceu? Isso foi parado pelo judiciário. O judiciário falou, não, essa multa é absurda, reduziu. Aí o cliente brigou com ele por um outro erro, porque ele já tinha trocado o CPF, já tinha errado uma outra ação que ele fez uma ação de demarcação, sendo que era retificação de área. Olha só, várias situações, não foi uma só, ele foi lá na OAB reclamar. Então, olha que situação, né? Que situação chata. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Semana que vem, na próxima quarta, nós vamos falar sobre locação. E aí eu vou entrar em diversas cláusulas, vamos trabalhar com as ações novas. Tem a ação indenização de fundo de comércio, tem a ação reparatória de luvas, tem o direito de preferência, que a gente erra muito. Nós vamos entrar nesse assunto também. Doutoras e doutores, né? Na verdade o doutor Elton aqui, em relação a contratos, vocês já tiveram algum problema, alguma dor de cabeça nesse sentido? Teve, doutora Luana? Não. Teve alguma situação que você falou, nossa, tinha que ter colocado no meu contrato de honorários? Teve alguma situação assim? Você falou, meu Deus do céu, come bola aqui. E come bola no sentido de que eu acabei me prejudicando. Isso. Não que foi um erro. Eu sei. Na verdade, no sentido de você se prejudicar. Quer ver uma coisa que é muito comum? Nós não temos no nosso contrato, às vezes, a distribuição. Ah, quero desistir da ação. Tá, você desistiu da ação, mas que momento você desistiu da ação? Depois da distribuição. Seu serviço está feito. Ah, eu quero meu dinheiro de volta. Tá, mas eu fiz a ação de uso capião, a rescisória. Então, é uma cláusula que a gente precisa tomar cuidado, porque após a distribuição da ação, é uma outra multa, né? Ou é cobrado o valor integral. Então, por isso o contrato não pode ser confuso, né? Porque nós sabemos que o trabalho de fazer a ação é um só. Se o cliente desistiu depois da ação, o seu trabalho foi feito, né? Por isso a importância da manutenção. Aproveitando esse gancho, professor, tem um caso no escritório que é uma execução de contratos de honorários e a gente está atuando pelo executado. E, assim, eles executaram um contrato de honorários de serviços que não foram prestados. Eram 5 ações que eram para ser distribuídas, nenhuma foi distribuída. Mesmo assim, estava executando a integralidade do contrato. Aí eu fiz os embargos, né? E na impugnação aos embargos, eles disseram que eles se contradizeram, né? Falaram que a execução do trabalho estava condicionada ao pagamento da primeira parcela. Só que a primeira parcela estava programada para 90 dias. Nossa senhora. Falei, então então isso assim, então o contrato nem se aperfeiçoou. Como é que você vai esperar 90 dias para você dar início ao trabalho que você foi contratado e agora você está querendo executar, sendo que você também não fez? E aí o juiz distinguiu, olhou os embargos e falou, olha, se estava condicionado ao pagamento e não houve pagamento, o contrato não existiu, ele não se aperfeiçoou. Assim, então não tem o que você cobrar por um serviço que você não fez. E deu certo. Mas assim, foi absurdo. Você cobrou, você não prestou nenhum serviço, depois você fala que o início do serviço estava vinculado ao pagamento da primeira parcela. Então assim, você quer receber tudo e fazer todos os serviços agora? Não dá para entender. Essa parte contratual, nós nos preocupamos muito de entregar o melhor ao nosso cliente, mas muitas vezes o nosso contrato de honorários,
ele é mal feito, né? E não estou falando de mal feito... Esse contrato em si não tinha nada específico nesse sentido. As ações saíam ser distribuídas depois do pagamento da primeira parcela. E doutores, eu não estou falando mal feito no sentido da gente, a gente é incompetente. Não, porque todos os nossos contratos, vamos fazer um estudo juntos. Tem a próxima quarta-feira, vamos tratar de locação. Mas talvez na outra semana a gente podemos trabalhar esses contratos, vou trazer o meu contrato, quero que vocês tragam o contrato de vocês também, mas todo contrato tem falhas, né? E o nosso também tem muitas, né? E a gente precisa tomar cuidado com esses contratos, custas, você não fala nada, quem paga as custas? É o cliente, né? Taxa judiciária, citação, perícia, e aí o contrato? E subestabelecer? Será que no seu contrato você fala que você pode subestabelecer a qualquer momento ou não? Audiência, depois você pede para alguém fazer audiência para você, a pessoa não aceita, né? Então precisa tomar cuidado com isso. A gente vai conversar também sobre isso. Doutora Aline, seu contrato de honorários advocatícios, você acha que está de acordo? Está legal? O que você enxerga no seu contrato? O que tem de bom no seu contrato, hein? Divide com a gente aqui para a gente usar no nosso também, né, doutora? Meu é patrãozão. Só que assim, uma coisa eu coloquei, prazo para protocolação, porque cliente perturbando meu ouvido, entregava a documentação no outro dia. Doutora, e aí, como fação? Doutora, e aí, como Mas é um bom ponto. É um bom. Então eu coloquei prazo para protocolação. Então eu coloco 15 dias úteis após a entrega de toda a documentação. O meu contrato, doutora, está 30 dias. Eu normalmente solto a peça em 10, 15, mas eu coloquei 30 porque eu percebi, depois que eu tive um infarto, que 15 é pouco. Teve um caso. Teve um caso que logo que eu voltei, saí da UTI pro quarto, o cliente ligou e falou, professor Júlio, a ação tá pronta? Eu falei, olha, eu tive um infarto, né? Com risco de vida, foi muito sério, agora tô bem. Ele falou, mas tá bom, e o meu processo? Ele me deu um corte mais ou menos assim, ó, você é meu advogado, tá? Você tá bom. Se você fizer ou não, então, a partir dali eu refleti, opa, vamos aumentar esse prazo, né? Mas legal, ponto interessante, Antônio. Eu tô querendo, eu mudei porque era assim, entregava no outro dia, tava perguntando, e o processo, doutor? O que você falou dos clientes, porque eu hoje trato de ansiedade, doutor, por conta de muita... Não é fácil não. E o pior que eu ainda me senti, eu tive um cliente que eu ainda me senti culpado porque ele que me dispensou, você acredita? Ele me mandava 50 milhões de prints e eu não conseguia nem responder ele mais. E eu parei de responder e ele ainda me dispensou. Eu fiquei ainda me sentindo mal. Eu falei, meu Deus do céu, eu ainda tô errando com essa pessoa. Eu falei assim, eu não tô. Eu comecei a surtar. E depois eu comecei a falar assim, não, gente, que eu não sei nem dispensar um cliente ainda. E isso nós vamos tratar muito no grupo. E parece que não, eu falo que tem os grupos dos alcoólatras anônimos, né? Tem grupo de tudo. Mas esse grupo, gente, não é só pra gente reforçar a advocacia, mas pra gente entender que os nossos problemas são parecidos, né? Porque senão a gente se sente mal. De fato, nós sentimos, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo algo errado? Então a ideia é essa. E isso aí, eu não sei, mas acho que passa na cabeça de todo mundo, né? E a gente precisa saber que a gente tem horas que precisa também demitir o cliente também, né? Não é o que a gente quer tratar bem, com carinho, fazer o melhor, mas quando a situação fica um desgaste muito grande e tira a nossa paz, acho que não vale a pena não, doutores. O caso recente também, uma cliente, ela tem 3 usos campeões aqui conosco. Quero marcar uma reunião. E eu percebi que se eu desse abertura, iria marcar reunião toda semana. E dá pra fazer isso, gente? Se a gente for 50 clientes, como que você vai marcar uma reunião com 50 clientes toda semana? 100 clientes, 200 clientes? Não tem como. Você vai prejudicar o processo da própria pessoa e dos outros clientes. E fora que nós somos advogados o quê? Cíveis, né, gente? Imobiliários. Ou seja, não tem que ter tanta reunião aqui. Não é tribunal do júri que é cobrado 30 mil reais e... Não é verdade? Porque o tribunal do júri, a pessoa dá uma atenção especial, mas é outra advocacia. É cobrado 50 mil reais, né, doutor? Então é um caso por mês, então o advogado tem mais tempo. É cansativo, mas tem mais tempo. Doutor, professor, depois de um contrato de 75 mil que o professor fez, eu vou querer ser imobiliário também, advogado imobiliário. Começarei na área em breve. Doutor, Fala, doutora. Só outra coisa do meu contrato, que o doutor falou de
Eu coloco sempre a cláusula para recurso. Só que eu nunca cobro. Tá lá no meu contrato. Mas eu cobro inicial e depois. Não, doutora, esse grupo, vamos trabalhar muito isso, viu? Um vai dar uma segurança pro outro, a gente não pode fazer isso. Eu vou ser muito sincero, se amanhã, não vai acontecer, bato na madeira, Deus do céu. Mas amanhã, se a doutora não tem condições de pagar o B e faz uma peça e ainda não tem validade essa peça, a OB está suspensa, pode ter certeza que o cliente não vai falar, doutora, coitado, doutor, não, ele vai na OB falar, doutora, você fez uma peça que não tem validade. Não que eles vão pensar de forma agressiva, mas tem que se valorizar, viu, doutora? Tem que se valorizar. A doutora é uma baita profissional, tem que se valorizar. Elton, você já tem seu contrato de honorários, você considera ele já num bom estado, um bom nível, ou está muito fraquinho ainda? Não, professor, eu estou começando agora. Na verdade, eu ainda estou determinando qual área que eu vou seguir. A princípio, eu estava pensando especificamente no micro nicho, né, da parte de leilão, que é o percurso que eu fiz com o professor e tenho estudado já há algum tempo a respeito também. Também tenho pensado em previdenciário por conta da recorribilidade, a frequência de honorários acaba sendo maior e é mais fácil de vender na internet, mas ainda estou na fase de estudo de qual área que eu vou seguir. O ideal, Elton, eu sou muito a favor da especialização quanto antes, mas acho que o início de carreira, pelo menos os 2 primeiros anos, o ideal é você atuar um pouquinho em cada área mesmo. Acho que isso é bom para você ver a área que você gosta, né? Claro que você vai caprichando numa, mas eu sou muito a favor, no início, pelo menos os 2 primeiros anos, a gente trabalhar num leque geral, para a gente sentir o mercado, sentir o que a gente gosta. E eu peço a você atenção especial ao direito imobiliário, acho que faltam bons profissionais, e o direito eleitoral também, viu? O direito eleitoral é muito carente de bons profissionais, né? É uma advocacia muito cara, só que a gente tem que lembrar que nem todos os políticos têm tanto dinheiro assim. Então, se você se especializar para atingir o público do meio ali, talvez é um grande negócio, né? É um bom negócio. Advocacia em leilões, né? Doutores? A parte de leilões eu acabou me despertando interesse, porque eu até vejo que tem muita procura online, uma média assim de 90 mil pesquisas por mês na internet do termo, né, leilão judicial, tudo. Então, dá para ver que tem muita gente que está procurando. E aí você vê que nem todos os leilões acabam, nem todos os imóveis acabam sendo vendidos. Então, por que essas pessoas não estão participando? Eu presumo que é falta de segurança. Muitas vezes a pessoa tem curiosidade, mas ela não tem skill, né? Não tem ali um advogado que vai prestar uma assessoria para ela, para entrar no negócio. Outro ramo também que muitos colegas têm falado muito bem é o direito médico também, né? Também faltam bons profissionais. Infelizmente ou felizmente para os advogados, o número de erros médicos, e nos todos os sentidos, né? O erro médico e o erro do médico está aumentando muito, também uma área muito interessante. Eu acho que a gente tem que focar nessas áreas que faltam, o direito digital. Hoje o advogado especialista em crimes digitais, né? Golpe do Pix, o golpe do sentimento amoroso. Então tem muita coisa boa. Vamos trabalhar muito isso, vamos conversar muito sobre esses assuntos também, novos nichos. A ideia é essa. O grupo é para isso, gente, para a gente se atualizar. Imobiliário aqui na minha cidade não tem ninguém especializado. Por isso que eu finjo que eu sou especializada em direito imobiliário, porque não existe nenhum. Não tem nem. Assim, aqui que eu falo em Valparaíso, que é região metropolitana, é porque não fala metropolitana, aqui a gente fala distrital, né? Região. É porque para vocês é diferente, aqui é distrital, né? Do DF. Aqui não tem. Ninguém, não tem nenhum escritório que é voltado só para direito imobiliário. Fala, doutora Ana. Fala. Não, eu tô querendo muito migrar só para extrajudicial. Para extrajudicial? Eu confesso que o processo já me cansa um pouco. Eu já não tenho mais esse pique para processo. O extrajudicial, nós vamos conversar muito, doutora Ana. Ele é muito interessante. Eu fui o segundo advogado no Brasil a conseguir fazer o registro do uso campeão extrajudicial. Na época foi até divulgado, saiu na mídia. Só que cada 100 casos de uso campeão extrajudicial, quantos a gente consegue fazer extrajudicial? 1, 2. É muito, né? Então vende uma coisa hoje na internet para nós, os grandes honorários, que não é verdade. Na verdade, o foco do extrajudicial
algumas questões que muitas vezes não é nem falada. Quer ver um exemplo? A dissolução de união estável extrajudicial, o próprio inventário, que deu muito certo, o divórcio, né? Mas legal. Vamos conversar muito aqui. Eu quero muito. Fez o campeão, regularização de imóveis. A educação, né? Show, retificação diária. Show. Quero sair um pouco Sobre o Sei. REU, que eu atuo também, professor? Também. Na verdade, no grupo de estudos, nós vamos trabalhar muitas questões da advocacia civil, no contexto geral. O meu grande foco sempre foi, né, na advocacia, o direito imobiliário. Então, regularização de imóveis, locação, leilão, regularizações através de REURB, de qualquer outra forma. Então, todas essas ações imobiliárias, essas teses, nós vamos trabalhar. E todas as questões do direito civil, da advocacia civil. A ideia é essa, até algumas de consumidor. O direito imobiliário também tem um microsistema imobiliário, né? Eu falo que é o micro especialista. Então, você pode atuar no direito imobiliário só em leilões, só em regularização de imóveis, só no extrajudicial imobiliário. Tem vários nichos que a gente pode atuar. Um deles é o administrativo, né? Então tem muita coisa pra gente conversar, viu, gente? Muita coisa pra conversar. Deixa eu perguntar, todo mundo conhece meus livros? Alguém tem um livro meu? Legal. Eu tenho 3 livros. Tem 3 livros meus? Que legal, doutora Luana. Tá aqui do lado. Que honra. Aqui do lado. Ah, tem o Vademec Imobiliário, ó. Que legal. Eu vi aí no escritório do professor, os livros todos de direito imobiliário me interessaram até. Legal. Até namorando. Eu fiquei muito feliz porque o livro de direito imobiliário mais vendido no Brasil desde o ano passado é o Direito Imobiliário de AZ. E o livro de regularização de imóveis mais vendido também é do professor aqui, com muito carinho, então fico muito feliz. Quem ganha dinheiro no Brasil com livro é o Paulo Coelho, né? Autoajuda. Né? Mas a gente escreve com amor, né, doutores? Eu tenho o direito imobiliário de AZ, o advogado de sucesso e o Vademec. Legal. Gente, Eu também Mas tenho eu quero direito imobiliário. agora fiquei feliz, hein? A Mônica falou, hein? Ô, Amém. Ô. Eu estou estudando. que legal, doutora Mônica. Imobiliário de AZ, advogado imobiliário de sucesso também. Que legal, gente. E eu estou fazendo a pós de direito imobiliário. Que legal. O ESO, todo mundo conhece o ESO, a Escola Superior Universitária? Lá tem vários cursos gratuitos, tem as pós-graduações também. Eu sou coordenador da pós de imobiliária e de civil, mas esse ano ainda vai ser lançada a pós de uso capião. Uma pós específica só em uso capião. Ah, professor, tem tanto assunto para uso capião. Se tem, viu? Então, porque o uso capião tem várias formas de fazer uso capião. Judicial, extrajudicial, administrativo. Então, tem muito assunto que a gente precisa se especializar. Então, tem a pós de leilões também, que vai começar esse ano. Então, tem muita coisa. Faça os cursos gratuitos. Professor, Oi? vai ter uma pós-graduação Só em leilão. em leilões? Só em leilões. A pós-graduação em especialização em leilões e investimentos em leilões. Caraca, e vai começar esse ano? Vai começar esse ano. Acho que, se eu não me engano, começa mês 11. Porque hoje, as pessoas... Você vê como o mercado muda. No passado, as pessoas procuravam quem? O clínico geral na advocacia. Hoje, as pessoas procuram especialistas. As pesquisas dizem que daqui a um tempo, muito rápido, não querem mais especialista. Querem um micro especialista. Então, eu quero um médico que cuida de verruga. Só isso. Eu não quero que ele faça outra coisa. E é uma tendência mesmo, né? Então, por isso essas pós é para que você se torne um micro especialista. A ideia é essa. Projeto bem bacana. Gente, com muito carinho. Feito uma pesquisa, assim, tem algum outro, não deve ter nenhum outro curso de pós para leilões, né? Eu imagino que seja o primeiro. Doutor, eu acho que a pós de uso capião de leilões, acho que ela é pioneira, viu? Se eu não me engano, né? Porque eu vejo que tem muito, assim, professores, advogados independentes que fazem o seu próprio curso, mas nenhum com título de pós-graduação. A ideia é muito boa e o cronograma, doutor, é apaixonante. A faculdade vai lançar, a Escola Superior Universitária vai lançar pós de locação e administração de bens, tem a pós só de divórcio, ou seja, a ideia é seguir essa tendência do micro especialista. Eu achei a ideia fantástica, gente. Não tem, né? Não tem. Muito obrigado. Fiquei muito feliz de participar com vocês. Você vê que passa rápido. Só é o começo, né? Nós sentimos aí os efeitos do grupo de estudos depois de muitos encontros, porque a gente começa a falar a mesma língua, cobrar muito parecido. É muito legal, né? A gente sente os efeitos na prática. Mas a ideia é essa, não é só ser muito atualizado, avançar nos nossos estudos, mas a gente trabalhar a mente também, né?
é entender que todo mundo tem problemas na nossa profissão, tem acerto, tem ganhos, a ideia é essa. É uma proposta totalmente diferente do que a gente faz na pós ou nos cursos, né? Inclusive nos cursos, gente, eu sempre faço um curso por mês no escritório, vai ter o curso esse ano de uso capião, tá? Quem quiser participar, o Dr. Elton já participou, é sábado o dia todo, nós vamos embora umas 4h30, mas a gente toma café de manhã, quando a turma é muito comum, toma café à tarde, né? E tem o Santa Passa pra gente almoçar aqui. É um sábado muito prazeroso. Então, muito gostoso. Esse curso de uso capião e regulação de imóveis é muito legal. Ó, vamos finalizar. O curso de uso capião, professor? É o curso de uso capião. Desculpa, quando que vai ser? Eu passo a data direitinho no próximo encontro, tá? Eu passo a data direitinho. Porque eu não lembro de cabeça, mas mês 9 vai ser no mês 10. Eu acho que é a segunda semana, se eu não me engano. Eu vou divulgar nas redes sociais, no Instagram, vou divulgar, tá? Doutores, estamos finalizando em ponto aqui. A ideia é essa, né? Sem pontualidade na entrada e na saída. Hoje acho que valeu muito a pena. Acho que a gente conseguiu rever uma questão importante dos contratos. Não deu para aprofundar, porque nós precisamos de muito mais encontros, mas tem muita coisa para a gente falar, tá? Eu agradeço a vocês e espero vocês no próximo aula, no próximo encontro, que seja um grupo fiel, né? Eu falo, faça chuva, faça sol, que nós possamos nos encontrar nas quarta-feiras, não só para aprender muito, mas também para sentir que os problemas são os mesmos, né? Todo mundo sente a mesma coisa, os mesmos desafios, então a ideia é essa, para a gente se blindar mentalmente também, tá bom? Vocês gostaram? Ô, professor, não vai ter o sorteio de livro hoje não, professor? Hoje não. Na verdade, eu estou esperando chegar. Cadê? Chegou um livro, gente, que eu escrevi com o professor Fernando. Esse aqui, ó. É fantástico. Esse aqui é alocação e despejo, né? Comentário da lei. Nossa, é fantástico. Ficou muito legal. E eu ia sortear esse hoje, mas como a editora ela mandou poucos volumes e eu acabei distribuindo aqui para o jurídico nosso, eu falei no próximo encontro, no outro, assim que chegar os livros eu distribuo. Então vamos ter sorteio, vamos ter materiais, tá? O grupo é para dividir peça também. Professor, eu fiz uma peça apaixonante. Vamos dividir, tá? Nós vamos ter um grupo, né? Então a ideia é essa, tá? É um grupo unido, focado, para um fazer o bem pro outro, né? Então tem uma diligência, tem uma audiência, nós vamos nos ajudar. O grupo vai ficar cada vez maior, né? Espero, assim como aconteceu no presencial, mas a ideia é essa, a gente evoluir em todos os sentidos. Doutora Luana, gostou? Muito legal. Pela aula de hoje. Legal, fico muito... Arrebento. Gostei, muito feliz. Eu terminei minha pós, né? Nossa, só chegar no diploma. Isso aí, vai chegar. Tem a pós-doutorial também, que é legal, hein? Não para de estudar, não. E é outra tá na lista, né? Para não, porque a gente para em ferrugem mesmo, né? Doutor Elton, a proposta é essa, gostou? Não, foi muito rica a aula. Para mim está sendo ótimo. Porque, legal. Além da questão do direito em si, essa parte de precificação é muito difícil da gente encontrar essas informações. Não acha, né? E outra coisa, a precificação... Nessa troca aqui que a gente consegue. Ô, doutor Elton, cortei você, desculpa. Mas a precificação, quanto mais a gente entender o propósito da precificação e conhecer, mais a gente protege, né, a nossa profissão também, né? Para não acontecer igual muitas que estão sumindo, né? Com certeza. Doutora Aline, gostou da proposta? Adorei. Legal. Já vou matricular na pós de uso capião. Legal. E o grupo de estudos aqui, vamos longe, hein? Vamos juntos aí, tá? Assim como acontece o presencial há muitos anos, e é muito gostoso, porque todos se tornam amigos, é muito network, e você vê as pessoas mudando, né? Como o grupo de estudos nosso presencial, gente, como as pessoas mudaram de fisionomia, inclusive o professor aqui, mais forte, menos forte, né? Cabelo branco, então é gostoso de ver isso, a vida como ela é, né? Doutora Mônica, Foi ótimo. gostou da proposta, doutora Mônica? Cadê a doutora Mônica? Gostei muito, amei. Assim, eu tô como o Elton, em que pese que eu já sou formada há 30 anos, mas eu era militar, agora estou na reserva, e tive o sentimento de atuar como advogada, e eu gostei muito da proposta da pós-graduação em Direito Imobiliário, algo que eu achei apaixonante, e eu estou fazendo, Mas eu estou falando do grupo... Ô, doutora Mônica, eu estou falando da proposta do grupo de estudos. A doutora gostou? Gostei, porque na pós falou que isso vai me dar um upgrade, né?
Então eu tô aqui para ganhar esse upgrade. Ó, vamos fazer assim, eu vou pedir